Olá, Santa Catarina, muito bom dia. Obrigado pela sua companhia. Você que escolhe o nosso SCC-SBT como a sua fonte de informações ao vivo do nosso estado, sempre chegando mais cedo com as informações ao vivo, pontualmente 11 horas. Que tranquilidade que está a BR-101 entre os municípios de São José e Palhoça. Situação digna de um feriado, sem aquele movimento intenso aqui na região da Grande Florianópolis. E nós vamos, ao longo dessa edição, atualizando a condição do trânsito para quem está aproveitando o feriado nas estradas. 24 graus a temperatura nessa sexta-feira, feriado do trabalhador. Trabalhadores, parabéns pelo nosso dia. Vamos com outra região de Santa Catarina, agora estamos com a BR-101, percebam já a diferença, né? Um fluxo um pouco mais intenso agora em Itajaí, quem está no sentido sul da rodovia, se dirigindo a Balneário Camboriú, encontra essa lentidão. No sentido oposto, quem vai de Itajaí para Navegantes, Penha, região do litoral norte do estado, não há congestionamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação do Morro dos Cavalos e sul do estado. Para lá também, nesse momento, a lentidão de pelo menos 20 quilômetros com fila, trânsito bem carregado. Já mais informações, a gente vai atualizando tudo nessa edição de sexta-feira do nosso SCC Meio-Dia. Vamos dar uma olhadinha na capital agora? Florianópolis com essa calmaria, sem nenhum vento, mas já antecipo, daqui a pouco veio com a previsão do tempo, com a mudança não somente para a região da Grande Florianópolis, mas para todo o estado, né? É todo o estado com a chegada de uma frente fria que deve trazer chuva aqui em Santa Catarina. Que espetáculo, né? Que espetáculo! Vamos lá, gente! É hoje, dia 1º de maio, a abertura de mais uma safra da tainha. E já teve os primeiros lances, né? Hoje pela manhã, lá em Jaguaruna, região sul catarinense, os pescadores já comemoraram com redes cheias. Nós estamos vendo, então, o resultado dessa pesca artesanal em Jaguaruna e daqui a pouco vamos trazer as informações, a programação especial também que abre o calendário da pesca artesanal aqui em Santa Catarina. Eu quero te convidar para acompanhar com a gente hoje. Nós estamos recebendo a grata visita da família do Arthur, que enfrentou um câncer, correu o risco de ficar cego e ele está aqui no estúdio com a gente, com a mãe dele. Daqui a pouco vai contar um pouco como foi essa participação dele no programa do Ratinho, que abraçou pessoalmente essa causa. E já quem não viu vai se emocionar com certeza com essa história de vitória dessa família. Parabéns, Arthur e a mãe, já estão aqui com a gente. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes dessa vitória desse grande menino. E também as informações da segurança pública, um caso que vem do Grande Oeste. Um homem foi baleado, os disparos atingiram as mãos dele após o suposto chamado Tribunal do Crime ter agido lá em Chapecó. O Bastos vai trazer os detalhes também dessa ocorrência. Com a sua grata companhia, vamos juntos até 1h05 da tarde com as informações aqui do nosso SCC Meio-Dia, edição especial desse 1º de maio, Dia do Trabalhador Brasileiro. Vamos começar falando dela então, a grande estrela do dia, a tainha, símbolo da pesca artesanal, da cultura soriana do litoral catarinense. É dia de festejar porque elas já estão chegando. Nós vamos ao vivo ao Mercado Público de Florianópolis, onde nosso Kaique Guede vai trazer mais detalhes pra gente, aquela expectativa, a movimentação. Agora, quem quiser tainha, fresquinha, direto da areia, já deu na Jaguaruna, o sul do estado já largou na frente. Agora fica a expectativa, né, Kaique, para os primeiros lanços também aqui na região da Grande Florianópolis. Parabéns pelo Dia do Trabalhador, meu jovem, uma excelente sexta-feira. A informação ao vivo é contigo, Kaique Guede. Um ótimo dia para todos nós, Henrique Zanotto, e principalmente aqueles que assistem ao SCC Meio-Dia. Falo neste momento do Mercado Público de Florianópolis, do Vão Central, onde algumas pessoas já vão chegando para aquele almoço diferente, de feriado, com calma, sem pressa. A movimentação ainda não está tão grande, mas também são 11 horas, né? Quem não gosta de acordar um pouquinho mais tarde no dia de feriado. Agora, por falarmos em tainhas, aí tem um detalhe importante. As peixarias aqui do Mercado Público, independentemente se você vai comprar a tainha, será que tem alguma coisa? Daqui a pouquinho, Oliveira,
Vamos lá para dentro descobrir isso. Mas tem aquele camarãozinho, vários outros peixes e o horário nas peixarias aqui do Mercado Público ele está um pouquinho diferente. Coloque em tela, por favor. Temos aí, portanto, peixarias até 1h da tarde. Os restaurantes, bares e restaurantes ali no vão central até às 5h da tarde e a parte de comércio, a ala norte do Mercado Público aqui de Florianópolis está fechada neste dia 1º de maio. Olha só o que nós temos aqui, as grandes estrelas desta temporada ao vivo no SCC Meio Dia. Meu amigo, chega mais aqui rapidinho, ao vivo, para o SCC SBT. Eu quero saber dessa tainha, se ela já está fresquinha, veio há pouco do mar. Isso, essa veio há pouco. Essa ainda é a tainha do Rio Grande do Sul, né? Que a pesca liberou hoje, libera a pesca da tainha aqui em Floripa. Aí a partir de amanhã já tem a tainha fresquinha já daqui mesmo, das praias. E como é que está a expectativa para essa temporada? Pô, essa que a gente tá esperando que dê bem, né? Tá vindo os cardumes aí que estão aparecendo aí. Espero que essa safra aí dê boa de tainha. Coisa linda, então, só tainha ovada, aquela coisa bonita. Oliveira, vamos dar uma voltinha agora, voltar para o vão central, porque olha só, já tem uma movimentação de pessoas aqui, famílias almoçando, escolhendo os pratos deste feriado. E eu quero saber aqui, com licença, tudo bem? Ao vivo para o SCC SBT, vocês são moradores de Florianópolis, turistas, o que tem hoje na mesa no Mercado Público? Oh, legal, muito obrigado. Nós somos de Franca, interior de São Paulo. A minha esposa veio fazer um evento aqui em Santa Catarina, então nós somos de longe. Estamos gostando muito da cidade, estamos conhecendo aqui o Mercadão, tomando um chopinho aqui, aproveitando. Para o almoço, já escolheu algum prato? Ainda não, ainda estamos na decisão aqui ainda. Tem muita opção, né? É a primeira vez de vocês em Florianópolis ou já conheciam a cidade? É a primeira vez aqui em Florianópolis, estamos conhecendo agora. Então vou dar a volta nessa mesa e quero ouvir da moça quais foram as impressões de Florianópolis. Conta agora para todo o estado de Santa Catarina. Cidade muito bonita, estamos gostando bastante. Aproveitar para turistar hoje, que amanhã tem um evento. Que legal, sejam muito bem-vindos e que seja a primeira de muitas visitas. Um abraço, gente, bom almoço, bom feriado. Zanotto, esse é o espírito no Mercado Público, integração. Pessoas de Florianópolis, de várias outras cidades do nosso estado. E vocês acabaram de ver, você, meu amigo Zanotto, e toda a audiência do SCC SBT. Esse é um ponto turístico, não só para a capital, mas para todo o estado catarinense. Vem gente do mundo inteiro para cá e o convite está feito a todos que gostam de uma boa comida, gostam de comprar uma coisinha e até de música boa. Com frequência, hoje não é o caso, mas com frequência há várias apresentações por aqui. Então, com imagens ao vivo do Mercado Público, eu encerro esta participação. Meu amigo, é contigo aí no estúdio. Pera lá, Kaique, que acaba de chegar uma informação muito importante, nós precisamos da sua resposta. A dúvida é o seguinte, Kaique Guede, acabou de vir do restaurante aí do Mercado Público, o questionamento: como você prefere a tainha? Você vai na tradicional tainha em postinha frita, você prefere ela assada, escaladinha, ou tu és de um patamar mais elevado da Manezese e gosta da tainha, por exemplo, no feijão, feijoada de tainha? Qual o seu gosto, hein, ô meu caro? Zanotto, como bom manezinho, o importante é ser tainha. Não tem problema, do jeito que ela vier, ó, vai pra dentro. Isso aí não tem estresse. Agora, aquela tainha ovada, a baita, como fala aqui em Florianópolis, uma boa tainha grande, recheia ela, faz uma farofa de camarão, dá para fazer também uma farofa de pinhão, coloca nela, leva ao forno, meu amigo, pirãozinho depois para comer junto, é coisa mais linda, querido. Agora desce um banho, fizesse aquele pratão. Então, pode levar lá para o Kaique Oliveira, bota ali em postinha, fritinha, faz aquela ova recheada do jeito que ele pediu e manda lá para esse menino. E aí toma um caldinho de cana, que aí fechou
o pacote. Valeu, Kaique! Daqui a pouco a gente traz mais informações também da safra da tainha, que está apenas começando. E o primeiro lanço que já deu hoje cedo, lá em Jaguaruna, sul do estado, porque agora a gente segue na sua companhia, trazendo os destaques da segurança pública. A Polícia Civil investiga um caso de violência que aconteceu em Chapecó. Tem um vídeo que circula na internet que mostra o momento em que um homem é cercado por outras pessoas. Ele é suspeito de ter cometido um crime de roubo e, na sequência, vem a tal da informação do Tribunal do Crime. Será que foram os próprios bandidos criminosos que não gostaram da atitude dele? Vamos saber da informação ao vivo do nosso repórter, nosso trabalhador brasileiro Felipe Bastos. Um bom feriado para você, parabéns pelo nosso dia. E a informação ao vivo do Grande Oeste é contigo, Bastos. Muito bom dia, meu amigo Zanotto, bom dia para todo mundo que acompanha o SCC Meio-Dia, sexta-feira, para honrar o Dia do Trabalhador, 1º de maio, trazendo as informações aqui da região oeste do estado. Esse caso, viu, Zanotto, ele continua repercutindo e muito aqui na cidade, e ele foi registrado na última terça-feira no bairro Esplanada, aqui em Chapecó. O que a gente apurou de informação até o momento é de que este homem que aparece neste vídeo, que viralizou e continua circulando nas redes sociais, ele teria roubado, ele e outros suspeitos teriam roubado 3 motocicletas no bairro, em um bairro aqui da cidade. E aí, essas motocicletas, viu, Zanotto, os proprietários ou pessoas que teriam visto eles roubarem esses veículos, eles então abordaram este homem, não é, e teriam feito 2 disparos de arma de fogo. Um na mão dele, e depois eles pedem para que ele saia do veículo e efetua o outro disparo de arma de fogo na outra mão dele. Como esse vídeo, inclusive, que eu vou pedir para a produção soltar esse vídeo agora, para a gente ter um pouquinho da noção, para até mesmo acompanhar a conversa entre esses homens e entre também o suposto homem que teria feito esse roubo da motocicleta aqui em Chapecó. Vamos acompanhar primeiro o vídeo para poder entender um pouquinho essa situação toda. Olha, por que você tá levando tiro? Por que você tá levando tiro, mano? Porque eu roubei dos caras. Tá, tiro põe no moto. O que você roubou? O que você roubou? Ei, uma moto. Uma moto, vocês roubaram 3 motos. Ele roubou uma moto. Eles sabem 3, roubaram 3 motos. Tá tomando o braque porque roubou as 3. Já levou uma na mão, vai levar na outra. Bota a mão, bota a mão. Pois é, então esse vídeo ele continua viralizando nas redes sociais. A gente, é claro, desfocou, né, o rosto do suspeito, também a gente distorceu ali a voz das pessoas que apareceram nesse vídeo, e nós procuramos, Zanotto, a Polícia Militar aqui de Chapecó para procurar entender o que de fato teria acontecido, até porque foi a Polícia Militar também que atendeu essa ocorrência e encaminhou este homem baleado para os profissionais do SAMU. Eu conversei com o Major Rafael Antônio da Silva, da PM aqui de Chapecó. Ele mandou um vídeo para a gente e a gente vai acompanhar a partir de agora. E apresentava lesões nas mãos e na face. Na face, a princípio, ocasionada por um objeto contundente ou um soco, e nas mãos por disparos de arma de fogo. Durante a lavratura do boletim dessa lesão não foi possível extrair muitas informações da vítima. Ele não tinha nenhuma suspeita ou informação de autores desse fato ou da motivação. Concluído o boletim, ele foi liberado do local após atendimento de socorro, encaminhamento ao hospital, e também foi constatado durante essa lavratura do boletim várias passagens criminais que essa vítima tem em seu desfavor, sendo 16 como autor, principalmente de ocorrências de furto, e também uma forte suspeita de envolvimento em 3 outras ocorrências de furto na região do Esplanada, que é o local onde 3 motocicletas foram furtadas nos últimos dias. Então agora esse caso segue para a investigação da motivação dessa agressão e todo esse contexto apresentado na ocorrência consignado em boletim. Tá aí, então, o suspeito, né, que apareceu baleado nessas imagens, ele já tinha várias passagens pela polícia, conforme relatou o major da Polícia Militar. O caso está com a Polícia Civil, que está investigando e vai apurar as circunstâncias desta ocorrência aqui em Chapecó. Devolvo para você, meu amigo Zanotto. Qualquer novidade a gente traz aqui para o nosso telespectador.
Só aproveitando a sua primeira participação ao vivo, nós não vimos ainda imagens de Chapecó, tem até essa previsão da virada no tempo a partir dessa noite e amanhã. E aí você pode nos contar como foi o amanhecer e a situação de momento na maior cidade do estado do Oeste, com esse feriado também e tranquilidade por aí, né, Basso? Muito tranquilo, Zanotto, tudo muito calmo. Eu vou sair de quadro, Andrés. Se o Andrés puder mostrar para a gente aqui a Avenida Fernando Machado, nesse momento, no centro de Chapecó, pouquíssimos veículos, né? É até muita paz, muita tranquilidade nesse momento, 24 graus, o solzinho está aparecendo, está um dia extremamente agradável por aqui. 24 graus nesse feriado em Chapecó, pouquíssimo movimento, bem típico, né? Bem típico de feriadão, para quem está descansando em casa, o pessoal agora vai sair para almoçar, mas esse é o cenário nesse momento aqui em Chapecó, tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, tá dando até para respirar por aqui, Zanotto. Aquela correria do dia a dia hoje não tem nada disso não. Devolvo para você, meu amigo. Que bacana, um feriado perfeito para aproveitar daquela caminhada, dar uma passeada com a família, com os amigos, fazer atividade ao ar livre, porque amanhã muda o tempo. Então, hoje é o dia, gente. Daqui a pouco a gente traz as informações completas na previsão. Porque agora a gente fala de um acidente de um homem de 44 anos que ficou ferido, envolveu 2 veículos e foi na região de Guarujá do Sul, também no Oeste, na Avenida João Pessoa. Um carro com placas de Barracão, cidade do estado do Paraná, bateu em um veículo que estava parado, estacionado. Com o impacto, o Ford Ka foi lançado contra o muro de uma residência, enquanto o Fiat Palio capotou na pista. O motorista sofreu ferimentos na região da cabeça e precisou ser levado ao hospital. As causas do acidente, assim como essa imagem que nós vimos, estão sendo utilizadas na investigação para descobrir exatamente o que aconteceu. E no litoral norte teve uma operação da Polícia Militar que resultou na apreensão de pelo menos 24 quilos de drogas e prendeu um motorista. Foi durante essa madrugada de sexta-feira, o policiamento estava ali na região das margens da BR-101 em Itajaí. Essa ação foi realizada após o setor de inteligência da Polícia Militar identificar que esse carro estaria transportando um entorpecente, confirmado conforme a abordagem. Ainda de acordo com a PM, teve o condutor de um caminhão que confessou que levava material ilícito. Durante a vistoria, os policiais então encontraram 2 caixas com 18 tabletes de semelhança à cocaína, né? Cocaína que era transportada. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. E o caminhão e a droga também foram apreendidos e ficaram todos retidos lá na DP de Itajaí. Flagrante dessa manhã, então, grande quantidade de cocaína sendo apreendida pela Polícia Militar. E a partir de agora, o município de Balneário Camboriú vai assumir a manutenção das marginais da BR-101 no município. Essa ação deve oferecer mais segurança aos motoristas que passam por esse trânsito congestionado praticamente todos os dias. Você chega ali na região de Porto Belo, Itapema, Balneário, é fila nos 2 sentidos a qualquer horário, a qualquer dia. E essa manutenção das marginais vem justamente para dar um respiro a quem utiliza o trânsito na região. Vamos com a Cris Pinheiro, que traz mais informações para a gente, para saber de que maneira vai funcionar nessa integração, né, Cris, com as autoridades municipais e, claro, com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que cuida da 101, assim como a concessionária. Trabalhadora brasileira, minha querida Cris Pinheiro, parabéns pelo nosso dia, um excelente feriado. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para você, Zanotto, para todos que estão nos acompanhando e parabéns também para você, né? Feliz Dia do Trabalhador. Estamos aqui, firmes e fortes. E olha que lindo dia que está fazendo aqui em Balneário Camboriú. Você falou das marginais, já vou falar, olha só. Você até um pouquinho na frente da câmera para mostrar como está a movimentação lá em cima, ó, Zanotto. Estou na marginal, mas lá em cima, movimento bastante intenso aqui na BR-101, na região do bairro Nova Esperança. E quiçá, né, Zanotto, que a gente pudesse ter vindo de Itajaí até aqui somente pela marginal. Estamos ainda aguardando essas obras por aqui. Mas sim, como você falou, a partir de agora o município de Balneário Camboriú tem a responsabilidade aí, através de um termo de responsabilidade que foi firmado entre o município e a concessionária que administra a rodovia, de fazer a manutenção preventiva aqui das marginais, como essa que eu estou aqui no bairro Nova Esperança, sentido norte e sul, sabe, gente? Esse movimento que você está vendo aqui atrás de mim ali na BR-101 é indo para Florianópolis, viu? Aqui no nosso litoral norte. A gente lembra, né, que as marginais também pertencem sobre a
administração aí da Arteres, mas através desse termo, a partir de agora, o município tem o direito aí de fazer as manutenções para oferecer, claro, mais segurança para os motoristas que transitam por aqui. A prefeitura vai poder fazer serviços como a limpeza de meio-fios, calçadas, sistemas de drenagem, poda, roçada da vegetação, com atenção, claro, à preservação das flores, que ficam muito bonitas às margens aqui das marginais. O objetivo, claro, é garantir a conservação das marginais, já que os serviços de reparos pontuais e emergenciais contribuem aí com essa limpeza, organização e, como eu falei, principalmente a segurança, sobretudo naquele período que chove bastante, é necessário fazer uma limpeza periódica aqui nas marginais para evitar, inclusive, aquaplanagem, alagamentos, enfim. Desta forma, né, a cidade fica mais tranquila, os moradores também, os motoristas ficam circulando de forma mais fácil e tranquila. Esse termo foi assinado e deve durar até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, a partir de agora, quem faz a manutenção em todas as marginais, viu? Nesse lado onde a gente está e do outro lado. Lembrando que só, claro, no limite aí de Balneário Camboriú. Volto com você. Valeu, Cris. Daqui a pouco ela retorna com mais informações ao vivo da região do Litoral Norte. Até porque tem um evento bem bacana acontecendo na cidade que a gente vai trazer na sequência. Porque agora a gente segue com o trânsito, com mais informações de um homem que morreu e outro que ficou ferido numa colisão que aconteceu lá na região do Alto Vale, ali em Dona Ema, na SC 340, durante a tarde de ontem. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, foi uma colisão frontal, né? O caminhão de um lado, o carro no sentido oposto, um dos dois invade a pista e essa é a tipo de colisão que dificilmente o veículo menor, o condutor consegue escapar, né? O motorista de 39 anos que estava nesse carro justamente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do outro veículo, do caminhão, um homem de 46 anos, teve somente alguns ferimentos no joelho. Foi atendido também pela equipe ali mesmo dos bombeiros, mas não precisou ser levado até o hospital. Então, trabalho feito pelos bombeiros voluntários da cidade de Presidente Getúlio, que atuaram rapidamente no resgate. A vítima que estava presa às ferragens, mas infelizmente sem conseguir salvar a vida desse motorista. Depois ficou a cargo da Polícia Científica, do IGP, né, e a Polícia Civil, os procedimentos para saber exatamente o que aconteceu. Vale destacar que a Polícia Militar Rodoviária Estadual informa que durante o acidente, na tarde desta quinta-feira, ótimas condições do tempo, do trânsito, o trecho tem limite de 60 km por hora, e essa ocorrência, infelizmente, resultando em morte nessa colisão frontal. Por falar em Maio Amarelo, que já estamos começando também a partir de hoje, dia 1º, a conscientização, trabalhos que são feitos pelas polícias para lembrar a conscientização de todos. O Maio Amarelo é o alerta vital para a segurança nas estradas, nas ruas. E a Prefeitura da maior cidade do estado, Joinville, abriu oficialmente a programação do Maio Amarelo ao longo dos próximos dias, dedicado a essa conscientização de todos, não somente quem dirige, mas quem anda de bicicleta, de patinete, quem caminha, todos estão ligados no trânsito, não é? Vamos ao vivo com o Luiz Felipe Melo, que traz mais informações para a gente, porque uma ação como essa que precisa ser destacada, né, o Felipe? Levar a informação, levar a educação para que cada um possa agir da melhor maneira possível e não se tornar uma vítima no trânsito. Mais um trabalhador brasileiro que nós damos o bom dia nesse feriado, 1º de maio. A informação ao vivo é contigo, Luiz Felipe Melo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, 11 horas e 23 minutos na maior cidade do estado. Muito bom dia para ti, para todos da nossa produção, para todos os trabalhadores nessa sexta-feira de feriadão. Pois é, Henrique, esta campanha acabou sendo lançada no dia de ontem aqui na cidade de Joinville e tem como tema, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Durante todo o mês de maio, uma série de ações acontecerão aqui em Joinville por conta do Maio Amarelo. E a prefeita Regiane Damin, que esteve presente no lançamento ontem, falou um pouco sobre as ações. Confira. Esse comitê intersetorial, ele vem para reforçar ainda mais o trabalho, para unificar ainda mais as ações, um olhar ainda mais abrangente para que a gente possa pensar ações, trabalho, enfim, que a gente possa coordenadamente trabalhar ainda mais para conscientizar as pessoas e diminuir os acidentes de trânsito. A campanha justamente faz esse alerta, né, sobre a conscientização que todos fazem parte do trânsito, seja
o pedestre, o ciclista, o motorista, o motociclista. E agora a gente coloca mais uma turma, né, no trânsito, que são as pessoas que andam com os patinetes elétricos, as motos elétricas. Então, todos se conscientizando, a gente evita tragédias no trânsito do nosso estado. Eu volto contigo, meu querido Henrique. Ô Luiz, a gente já vai mostrar na sequência o congestionamento maior no momento das rodovias catarinenses nesse fim de manhã, início de tarde, que está no sentido sul. Mas antes você pode dar para a gente a situação de momento, pelo que eu vejo, tranquilidade, aí na região de Joinville, na 101, né, Luiz? Exatamente, meu querido Henrique. Eu vou pedir para o Diogo Kleiman mostrar para a gente um pouquinho do trânsito onde nós estamos aqui na BR-101. Vou sair de tela aqui para o Diogo mostrar para a gente. Um trânsito tranquilo, eu diria que nos dois sentidos, viu, Henrique? Mas um pouco mais para quem está indo sentido Balneário Camboriú, sentido Itajaí, mas um trânsito bem tranquilo aqui no quilômetro 46 da BR-101. Essas imagens que vocês estão vendo, sentido sul, sentido Itajaí, sentido Balneário Camboriú, mas um trânsito bem tranquilo. E daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal e também os dados da concessionária que administra aqui a BR-101. Valeu, muito obrigado, meu jovem. Então, do quilômetro 46, região norte, tranquilidade, bem diferente da realidade que você vai ver agora, 200 quilômetros depois, quando chega aqui em Palhoça, chega a região de Florianópolis, bem ali na entrada, né, do Morro dos Cavalos, informações que nós estamos recebendo desde as primeiras horas dessa manhã de muita lentidão no trânsito, né? Alguns aplicativos tentando indicar rotas alternativas, mas não há o que fazer, é o Morro dos Cavalos, né? Tem que passar ali pela região do Alto Aririú. O motorista que está agora em Palhoça, vai sentido sul, vai Paulo Lopes, vai para Imbituba, enfrenta essa lentidão. E quem está vindo também absorve parte desse condicionamento. Daqui a pouco a gente mostra alguns vídeos que nós acabamos de receber também, da equipe do Pista Limpa, mostrando a lentidão, cerca de 20 quilômetros. Aqui é o Cambirela, tá? Uma referência aqui para quem é da região. Ó. Então, aqui no Cambirela, o trânsito já está lento e segue por toda a extensão do Morro dos Cavalos, né? Então, assim que o pessoal tiver lá em cima uma imagem que me avisa, que a gente já traz, então, esse vídeo mostrando a lentidão no trânsito, mas fica o recado. Se você tem algum compromisso ali na região da Garopaba, em Bituba, melhor esperar um pouco, porque de momento é trânsito lento na região do Morro dos Cavalos. Ainda nessa edição a gente vai mostrar um vídeo do alto que traz a imagem do Morro dos Cavalos, né? Essa dificuldade geográfica que nós temos para encontrar uma rota alternativa e é o único caminho de ligação pela BR-101 do Sul com as demais regiões do estado. Agora deixa eu trazer uma notícia daquelas. 6 meses, gente, de espera dentro do hospital. Um bebezinho, cerca de 1 ano lá em Blumenau, recebeu um presente divino, um presente que vem de Deus, mas que vem do coração das pessoas, literalmente, que podem realizar esse momento, esse ato tão nobre que é doar esse órgão. É isso, um novo coração para um pequenino que recebeu essa cirurgia, esse transplante. Nós vamos ao vivo com a Natiele Oliveira, que vai contar essa história emocionante para a gente, né, Nath? Porque qualquer transplante, todos os riscos. Coração. E ainda falando de uma criança de 1 aninho. Ô, Natiele, que história para a gente dividir com todo o estado de Santa Catarina, contar a nossa audiência nesse feriado que eu também te cumprimento. Te dou os parabéns aí pelo Dia do Trabalhador e a informação ao vivo. É contigo, Nath. Bom dia. Bom dia, Zanotto, e aos que nos assistem. Feliz Dia do Trabalhador para todos. E por falar em notícia boa, essa é uma delas, né, Zanotto? Então, a gente conta um pouquinho da história do Henrique Martins, ele que tem apenas 1 aninho de idade e que agora conseguiu um transplante de coração. Ele aguardava já há 6 meses no hospital, sem nunca nem ter voltado para casa depois dos primeiros sintomas começarem. A gente lembra um pouco melhor dessa história, que todo mundo, claro, vai ficar emocionado, porque ele tem apenas 1 ano e aí desde outubro do ano passado ele estava com alguns sintomas de gripe, não estava se sentindo bem. A família levou ele até um médico aqui de Blumenau e aí quando eles chegaram no médico, a equipe viu que era algo mais grave que uma gripe. Então ele estava com uma miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, ou seja, o órgão ele perde a força para bombear o sangue, essa que é a principal função do coração. E aí então ele entrou na fila
fila do transplante lá em novembro. Agora, então, na madrugada de quarta-feira, ele fez a cirurgia, foi um sucesso. Esse procedimento aconteceu lá no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná. Agora ele se recupera, só que o caminho até aqui não foi fácil, né, Zanotto? Então, no mês passado, a família chegou até a ter a esperança de um doador, só que aí não houve compatibilidade, porque às vezes o órgão ele está disponível, acontece de conseguir o órgão, só que às vezes ele não é compatível. Então, de nada adianta, porque aí precisa então dessa compatibilidade para o procedimento ser seguro, né? Todo mundo ficar saudável. Mas agora o Coração Novo chegou e aí nas redes sociais, a mãe do Henrique Martins, a Gabriela, ela contava já um pouco da trajetória, né? Dessa vivência deles dentro do hospital. Nas imagens você pode acompanhar um pouco disso. E aí agora ela expressa essa profunda gratidão com a família doadora, porque é que nem você comentou, ressignificar esse momento de dor, né? Transformaram esse momento difícil de dor, de perder alguém, para dar uma vida a outra criança. Ela descreveu esse momento, então, como o início de um novo capítulo, e o maior desejo agora, né, que a família tem, e o mais simples, mais bonito de todos, é que eles querem ver o Henrique, querem ver engatinhando, depois andando, sendo apenas uma criança saudável. Então, agora, claro, né, que o bebê, ele segue para um protocolo de recuperação pós-cirúrgico, então é bem rigoroso, mas o primeiro passo e o mais importante deles já foi dado. A gente segue aqui na torcida para esse pequeno blumenauense, guerreiro, que está se recuperando agora lá no Paraná, onde aconteceu a cirurgia. E aí agora, então, a gente deseja muita saúde, tanto para ele quanto para a família, para aproveitar o restante de toda a vida ainda que ele tem pela frente. Zanotto. Eu não tinha visto ainda a coincidência, o detalhe, meu xará, então, o menininho aqui de Santa Catarina, Henrique, né? O pequeno bebezinho, é isso, né? Oh, que coisa mais linda, né? E aí quem é pai, quem é mãe, enfim, quem ama as crianças se derrete, né? E que bênção que nós temos a ciência, né, gente? Para chegar a um ponto como esse de fazer uma cirurgia tão delicada e dar uma nova chance à vida de uma criancinha de apenas 1 ano, recebendo um novo coraçãozinho. Parabéns, xará! Parabéns, Henrique! E parabéns à família dos doadores também. Nath, obrigado pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ela volta ao vivo com mais da região do Vale. E você vai ver nessa edição do nosso SCC Esportes tudo sobre o encerramento do primeiro turno da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco deu com tudo ontem, venceu, conseguiu os primeiros 3 pontos na competição e com goleada. Daqui a pouco te traz o resultado do time Cruz Maltino e também tudo da agenda dos nossos catarinenses para os jogos desse fim de semana. É daqui a pouquinho, a partir do 12h05, a gente chega com as informações do nosso SCC Esporte. E na noite do último domingo, a cidade de São Bento do Sul, na região norte, Campo Alegre e Rio Negrinho, foram surpreendidos esses municípios com aquela pane no abastecimento de energia elétrica, vocês lembram? Por conta de um problema de um curto-circuito que atingiu a saída de um dos principais alimentadores da subestação que fica lá no bairro Colonial São Bento do Sul. O incêndio deixou cerca de 57 mil unidades consumidoras sem o fornecimento de energia elétrica naquela noite de domingo. Na última terça-feira, a Celesc já fez a troca do transformador, fez a substituição das peças que tinham sido danificadas. Após todos os testes, o equipamento já está em pleno funcionamento, atendendo toda a população dos municípios ali da região, após esse grande incêndio. Agora temos imagens, gente. O amanhecer de hoje, seu foi aonde? Dá uma olhada só, onde uma turma aqui de Florianópolis, o Sérgio Murilo enviou pra gente essa imagem. Reconhece, ô Cris, você que é nativo, da onde que ele gravou isso aí, ó? Hã? Aonde? Lá no Morro da Vigília. Não, onde é que é, ô Dionei? Onde é que é essa imagem aí? Quero ver, um monte de nativo aqui, ninguém sabe. Hã? Onde é que ele estava, o Sérgio e a turma? Aí sim, Cambirela. Um amanhecer espetacular no ponto mais alto aqui da grande Florianópolis, o pico do morro, da montanha, né, do Cambirela, a cerca de 900 metros acima do nível do mar, acompanhar o dia surgindo assim, aquele sol, todo o espetáculo. Ao fundo o que a gente vê é a extensão de toda a ilha de Santa Catarina, né? Eles estão aqui no continente, obviamente gravando, e lá ao fundo, quem tem essa oportunidade, como eu já tive de subir no pico do Cambirela, você consegue enxergar os 70 quilômetros de extensão da ilha. Né? Você vê do sul ao norte, e ainda mais nesse momento, ali por volta das 6h30, 7 da manhã, o sol surgindo no leste da ilha, iluminando toda a nossa capital do estado, e lá de cima desse ponto privilegiado que nós temos, que é a região do Cambirela. Agora, para quem quer subir, não dá para ir sozinho, tá, gente? Você precisa ter um guia, tem alguém que tenha um conhecimento para fazer essa trilha. É uma trilha de alto risco, são pelo menos 3 horas de caminhada, né? Para quem não está acostumado, é bom fazer um preparo um pouquinho antes,
para poder estar com segurança e contemplar com responsabilidade esse espaço que nós temos, que é o Cambirela, com esse amanhecer lindo. Ô Ju, tem as imagens também já voando? Porque ali depois do Cambirela, o que a gente tem ali? O pessoal levaram um drone e tudo. As imagens do meu amigo, o comandante Aguinaldo Nau, que hoje cedo também resolveu contemplar esse feriado, mas de uma maneira diferente. Ele pegou o seu paramotor, está sempre ali na região da Pinheira, Praia de Cima, Praia de Fora, mostrando ali a Nossa Senhora da Araçatuba, essa praia, ó. Nossa Senhora da Araçatuba, daí do lado tem a Praia do Sonho, Pinheira, e vai aquela coisarada toda. E ele está mostrando para a gente justamente o Morro dos Cavalos, que a gente vai trazer na sequência a fila, que está lá no momento nessa lentidão, e aí você vê pela geografia do local como é complicado, né, gente? É construir uma via paralela ou ter um outro acesso, porque é só banhado, ó. Ali é a região do Maciambu. Além de toda a comunidade indígena que tem esse espaço demarcado também, olha a quantidade de natureza em plena forma que nós temos preservada nessa área. É uma área muito sensível. E o comandante Aguinaldo Nau, sobrevoando com seu paramotor, deu para ver ali embaixo bem o traçado, né? É da BR-101, esse é o Morro dos Cavalos. Esse é o grande nó no trânsito rodoviário que nós temos ainda hoje aqui no estado de Santa Catarina, contemplado também por essa beleza toda que cerca a região sul de Palhoça e do outro lado o sul da ilha de Santa Catarina, ali à frente já é a Praia de Naufragados. Valeu, comandante Aguinaldo Nau, bom feriado a todos que estão aproveitando essa sexta-feira. E você vai ver ainda hoje aqui no nosso SCC Meio-Dia as informações da safra da tainha, as rodovias nesse feriadão, as informações do esporte, tudo isso e muito mais para você. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência com a sua companhia. São 2 minutinhos para dar uma corridinha lá no fogão, ver como é que estão as panelas, preparando o almoço e depois volta com a gente, porque aqui você está na mais querida da sua família, o nosso SCC SBT, todos os dias levando a informação para você do nosso estado. Estamos de volta com a programação ao vivo do SCC SBT, mostrando para você o trânsito em Santa Catarina nas rodovias. Ali o acesso é da rodovia Governador Jorge Lacerda, região de Itajaí, Brusque, Ilhota, Gaspar, e bem no elevado, né? Bem no elevado com trânsito lento, mostrando a movimentação já nesse fim de manhã, início de tarde, na região do litoral norte. Para quem sai da 101, vai pegar a Jorge Lacerda, tem essa pequena retenção. Agora, o que nós temos de informações atualizadas de todos os trechos de Santa Catarina, o maior gargalo se concentra ainda em Palhoça, na região do Morro dos Cavalos. Essa lentidão, e agora há pouco chegou a informação da Polícia Rodoviária Federal, para piorar ainda mais a situação, ali na altura do quilômetro 212, sentido sul em Palhoça, o bloqueio estava acontecendo porque houve um acidente de trânsito, gente. Um acidente de trânsito. Essa imagem ao vivo, é isso, produção? É ao vivo, né? É a imagem ao vivo, então mostrando ali a região da Enseada de Brito, né? Ali depois do Alto Aririu em Palhoça, teve um acidente no Morro dos Cavalos, e agora a imagem que nós recebemos do Pista Limpa, muito obrigado sempre pela prestação de serviço, sempre atento às informações, né? A lentidão que segue não somente na pista principal, mas também nas pistas marginais nesse momento. Quem está se dirigindo à região sul do estado, repetimos, não é aconselhável você pegar a 101, porque ainda há fila. Teve acidente, muita gente circulando também. Essa beleza toda que nós temos ali na Palhoça, né? Praia da Pinheira, Praia do Sonho, Guarda do Embaú, ou vai para Ibituba, ou vai para Laguna. Então, o pessoal se movimentando muito no feriado e, com isso, já acidentes acontecendo, complicando o deslocamento dos motoristas. É o maior gargalo agora, né, por volta do meio-dia, então a região de Palhoça, Morro dos Cavalos. E como de costume, período que nós estamos, feriadão, movimento estamos vendo, nas rodovias aumenta. Inclusive, algumas operações já estão acontecendo para reforçar a segurança de quem vai pegar a estrada. Nós vamos ao vivo com o Kaique Guede, que traz atualizada a informação para a gente, tanto da Polícia Militar Rodoviária como da Federal. Sempre aquele pacote das boas dicas, as recomendações para quem vai pegar o trânsito aqui em Santa Catarina. Meu caro Felipe, na sequência nós vamos com o Luiz, também da região norte, que já antecipou que lá estava tranquilo, mas o Kaique está bem aqui no início, né, da 282, a saída das pontes, e traz para a gente a situação aqui na capital. A informação ao vivo é contigo, Kaique. O trânsito neste trecho, início da BR-282, quilômetro 1 em Florianópolis, é muito tranquilo, é exemplo do que mostramos em outras partes, em outras rodovias no início do SCC Meio-Dia. Agora, meu caro Zanotto, o condutor precisa se respeitar, ficar atento ao próximo, prezar pela própria vida,
e do seu semelhante, porque não dá para tolerarmos, em pleno 2026, a Polícia Militar Rodoviária ainda ter que dizer: ei, com licença, atenção, não pode usar o celular, não pode beber e dirigir, não pode fazer conversões em lugares proibidos, não pode ultrapassar onde não é permitido. Essas são só algumas das orientações da Polícia Militar Rodoviária, que é responsável por todo o trabalho de fiscalização e segurança nas rodovias estaduais do nosso estado. A corporação pede muita atenção por parte dos condutores, isso porque o movimento naturalmente fica maior nestes períodos de feriados, lembrando que no último feriadão, 11 pessoas morreram em virtude de acidentes só nas rodovias estaduais do nosso estado. Portanto, sim, o trânsito mata e precisa de atenção. Você, condutor, respeite as leis de trânsito. O movimento é maior e, por isso, a Polícia Militar Rodoviária está com uma operação especial até o fim deste feriado, que termina lá segunda-feira. Muitas pessoas ainda durante a manhã. Oi, fala, Zanotto. Desculpa te interromper, mas do teu lado esquerdo, o seu Oliveira abriu a imagem. Agora há pouco nós estávamos vendo possivelmente uma pessoa em situação de rua que estava ameaçando atravessar a via expressa. Eu acho que ele pegou ali sentido agora o continente, não sei se vocês têm a visão aí, mas é que mostra uma triste realidade desse problema de saúde pública, esse problema de segurança. Ele fez a travessia do outro lado, né, o Kaique? Pois é, Henrique Zanotto, algo muito perigoso, e você já faz a deixa para outro ponto interessante. Não é só o motorista, só o piloto de moto. O pedestre também tem que ter atenção. Aquela turma que gosta de, no feriado, sair para dar uma volta de bicicleta. É necessário que todos respeitem as leis de trânsito. Agora sim, há uma pessoa seguindo em direção ao continente, às margens da Via Expressa, uma rodovia muito movimentada, e situações como esta são as que geram problemas. Agora há pouco também, enquanto aguardávamos a entrada ao vivo, um carro passou muito rápido, a milhão, como fala-se no dia a dia, muito rápido mesmo, aqui na entrada da ponte Pedro Ivo Campos, colocando em risco os outros condutores e ele próprio. Agora, outro ponto importante, eu quero a atenção de você, principalmente das pessoas que vão ao Rio Grande do Sul ou ao sul catarinense. A concessionária que administra o trecho, a BR-101 Sul, alerta que o movimento ainda não chegou ao pico. A maior quantidade de veículos neste feriadão será na volta, no domingo. Portanto, você que puder planejar a viagem, evitar trafegar nesses horários mais concorridos, de maior movimento, assim o faça, porque ao longo de todo o feriado, a Motiva, que é a concessionária, espera cerca de 635 mil veículos trafegando por todo o trecho sul da BR-101. Agora, Zanotto, nós vamos sair do sul, pegar a 101 em direção ao norte do estado, onde está o meu amigo Luiz Felipe com todas as atualizações, não é mesmo? Direto à informação, a conexão então com o norte do estado. Você havia antecipado já antes, né, Luiz, que diferente do que o Kaique informou, e nós vimos realmente a concentração, o fluxo maior está sentido sul. Pelo norte aí, um feriado tranquilo na 101 também, não sei se você tem informação da 280, outras rodovias, porque a informação ao vivo é contigo, meu nobre. É sempre comigo aqui no norte do estado, meu querido Henrique Zanotto. Pois é, nós estamos aqui na BR-101, nós estávamos agora há pouco no quilômetro 46, andamos cerca de 10 quilômetros e a imagem precisa do Diogo Clima vai mostrar o panorama de como está o quilômetro 56 aqui da BR-101, meu querido Henrique. Segundo a concessionária, a Artérias Planalto Sul, cerca de 188 mil veículos, quase 200 mil veículos
estarão nas rodovias nesse feriado do dia 1º de maio, né? Entre os dias 30, no caso ontem, até o próximo domingo. O horário de pico, segundo a concessionária, Henrique, dia 30, no caso ontem, né? Das 13 às 18, justamente aquele período em que a galera já está indo para a praia. Hoje, das 9 às 18, sábado das 8 às 17 e no domingão das 10 às 17 horas. Bom, nós estamos vendo aqui um fluxo relativamente tranquilo na BR-101. Tradicionalmente, o joinvilense, o jaraguaense acaba indo para as praias, mas na quinta-feira, né? Então ontem, um registro considerável de trânsito na BR-101. Respondendo a tua pergunta, meu querido Henrique, a BR-280 neste momento com tranquilidade aqui no nosso norte do estado. Bom, nós temos também a operação da Polícia Rodoviária Federal dentro dessas operações, esses cuidados com o trânsito relacionados ao feriado de 1º de maio. Por isso, a gente Fia Moncini falou um pouco sobre essas operações. Confira. A PRF vai manter o foco em locais com maior incidência de acidentes e crimes. As equipes vão priorizar o combate a condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, uso do celular e falta do cinto de segurança. Antecipando a campanha Maio Amarelo, haverá ações educativas em unidades operacionais da PRF, onde os motoristas serão convidados a assistir vídeos sobre segurança viária e as consequências de comportamentos imprudentes. Feriadão, então, você fica bem informado aqui no SCC SBT. É a situação de momento, quase meio-dia, BR-101. Tá na hora, a gente vai estar atualizando também como é que está o trânsito no final de noite desta sexta-feira. Meu querido Henrique, eu volto contigo. E quem já pegou a rodovia e tinha como destino a praia, dá uma olhada como está agora Laranjeiras, Balneário Camboriú, nessa sexta-feira, com um bom movimento, né, gente? Porque não tá aquela temperatura, aquele calor de praia. Mas para quem gosta, o solzinho aparecendo, né? O mar também não está tão gelado assim, tanto que a gente vê as pessoas se banhando, aproveitando esse feriado nesse paraíso que nós temos na região do nosso litoral norte. Lá ao fundo dá para ver os prédios, né? Os arranha-céus de Balneário Camboriú. E essa praia mais preservada, né? Com movimento um pouco mais baixo, obviamente, que a praia central, é Laranjeiras. Vamos lá com mais informações da segurança pública. Caso de destaque que vem justamente da região do litoral norte. Pelo menos 5 pessoas já foram presas e outras também podem cair ainda. O que acontece? 2 carros que foram roubados num assalto a uma residência foram recuperados pela polícia durante o trabalho extensivo que aconteceu no bairro Ressacada, em Itajaí. Esse crime, gente, foi na noite de quarta-feira, madrugada de quinta. Uma família surpreendida por bandidos, criminosos, invadem a casa, rendem os moradores que ficam amarrados e depois levam esses 2 carros e diversos objetos de valores dessa casa. E a polícia militar, assim que o telefone 190 toca, já começa aquele cerco, começa a levantar informações e localiza um primeiro veículo com 4 suspeitos e, por meio de uma denúncia, encontra o segundo carro, justamente no endereço de outro envolvido. Além de todos esses automóveis, documentos, dinheiros, pertences, já foram recuperados por essa ação rápida da Polícia Militar. E os envolvidos foram presos em flagrante e vão responder por roubo e receptação. Resposta digna da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina a uma família que teve a sua casa invadida por esses criminosos ali na região de Itajaí. Vamos falar agora de um caminhão que transportava uma carga de ração e tombou na subida de um elevado no município de Chapecó ontem à tarde, mobilizando as equipes de resgate para fazer a segurança do local. O Bastos também acompanhou essa ocorrência e traz mais detalhes para a gente, se foi somente o trânsito parado, congestionado, se teve alguém ferido, porque a informação ao vivo do Grande Oeste é contigo, Felipe Bastos. Exatamente, Zanotto, o trânsito ficou completamente bloqueado poucas horas depois deste acidente que foi registrado aí na BR-282, no entroncamento com a BR-480, para situar o telespectador bem no elevado de acesso ao município de Chapecó. Um susto muito grande para o motorista desta carreta, que por incrível que pareça, ele não se feriu, ele não se machucou. O Zanotto, ele inclusive estava consciente, orientado e recusou atendimento médico e encaminhamento para o hospital, apesar do impacto do acidente. A gente está vendo imagens, inclusive cedidas para a nossa equipe, que mostra que parte da estrutura do caminhão e da carga, o caminhão estava transportando uma carga de ração, acabou caindo sobre a pista
embaixo do elevado, o que aumentou aí também o risco para outros motoristas, o que exigiu uma atenção rápida e redobrada por equipes dos bombeiros e também da Polícia Rodoviária Federal. Por causa dessa ocorrência, então, o trânsito ficou parcialmente interrompido, operou durante meia pista e já está tudo liberado por lá. Esse acidente foi ontem, no começo da tarde desta quinta-feira. Então, a situação provocou lentidão e exigiu paciência dos motoristas. As equipes, então, elas seguiram trabalhando, né, na sinalização da rodovia até remover o veículo e remover também parte desta carga para garantir a segurança e também o trânsito por lá. Está tudo resolvido, o susto foi muito grande, o motorista não se feriu e também recusou atendimento médico e recusou também ser encaminhado para o hospital. Zanotto, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui do oeste do estado neste feriado, 1º de maio. Te aguardamos, Bastos. Muito obrigado. Agora a gente fala de um caso familiar que resultou em morte. Foi preso agora um homem que já tinha sido condenado por ter tirado a vida do próprio pai. Esse crime foi lá em 2012, na região de Blumenau. Nós vamos ao vivo com a Natiele, que vai relembrar para a gente e também atualizar a informação de onde foi encontrado esse foragido da justiça, como a gente está vendo, capturado agora pela Polícia Civil. Natiele Oliveira, a informação ao vivo é contigo. Então, Zanotto, a Polícia Civil aqui de Blumenau prendeu esse condenado, foragido da Justiça, Diego Dreger, na tarde de ontem, na cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina. Ele estava sendo procurado, era considerado foragido desde 2021, quando aconteceu a condenação depois dele matar o próprio pai. O crime aconteceu em 2012, aqui em Blumenau, no bairro Passo Manso. Na época, a investigação apontou que a vítima ela foi atraída por uma emboscada. Ela recebeu uma mensagem falsa, alegando que era o seu advogado. Ele foi, então, até a frente de uma empresa quando o filho apareceu lá e aí, então, atirou contra ele. Ele utilizava uma moto junto com um comparsa. Esse comparsa, ele já foi preso, inclusive até uns 2 anos depois do crime. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por esse assassinato do próprio pai. A vítima chamava Reinaldo. E aí, então, ele contou com esse apoio, também colaborou com a polícia agora que ele foi preso, e aí ele declarou que cometeu esse crime por conta de alguns problemas familiares antigos. Depois, claro, dos procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Joinville, onde agora cumpre a sua pena. Zanotto. Bom, então esse caso encerrado agora fica com a justiça, já está condenado. E você tem informações de uma outra situação, também um desfecho importante a gente passar aqui, né, Natiele? É de um julgamento que aconteceu que mudou a sentença de uma mulher que, pelo que eu entendi, tinha sido condenada por matar o companheiro. Mas agora, qual a alteração que nós tivemos nesse novo júri, hein, Nath? Então, Zanotto, esse crime repercutiu muito aqui em Blumenau, aconteceu em 2022, em abril de 2022, no bairro Velha Central, teve um novo desfecho agora, porque essa mulher, ela matou o próprio marido, e aí naquela noite o Rafael, ele recebeu uma facada, ele foi atingido por uma facada no peito, e aí dentro do apartamento onde eles moravam. A acusada, a Jéssica, ela matou então o marido. Há imagens de câmeras de segurança, câmeras de monitoramento que mostram ela arrastando o corpo, e aí a acusação afirma justamente isso, que ela ainda tentou limpar a cena do crime depois do homicídio e fugiu sem pedir ajuda. Já a defesa sustenta que houve uma briga entre o casal e aí ela reagiu depois de ser empurrada. E aí em 2024 aconteceu o primeiro julgamento dessa mulher. Na época ela foi condenada a 14 anos de prisão. Só que aí agora, qual que é a novidade? Essa decisão ela foi anulada pelo Tribunal de Justiça, o que levou o caso a um novo julgamento, e esse que agora então terminou nesta quarta-feira. O desfecho agora, Zanotto, foi bem diferente, porque os jurados entenderam que esse crime, esse homicídio, ele aconteceu depois de uma forte comoção por conta, né, dessa discussão, dessa briga do casal. Com isso, a pena que estava em 14 anos diminuiu para 8 anos. Além disso, o juiz autorizou ainda ela que estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, que estava em regime domiciliar, lembrando que ela não estava presa, né, ela estava cumprindo a sua pena em liberdade. Agora, o juiz entendeu que ela não precisa mais utilizar a tornozeleira eletrônica, então ela agora cumpre mais esses 5 anos que faltam ainda da sua pena sem essa tornozeleira eletrônica, né? Então sem monitoramento pela justiça. Claro, né, a família da vítima nas redes sociais
Moraes pede por justiça, mas essa então foi a decisão, uma decisão que ainda cabe recurso, mas ela permanece solta e sem a tornozeleira eletrônica, vale ressaltar. Então, agora 2 casos antigos que foram finalizados pela justiça e que traz, né, um alívio para essas famílias. Agora, claro, né, a família do Rafael, que ainda pede por justiça, mas foi isso que foi determinado, né, Zanotto? Volto contigo aí no estúdio. E agora eu lembrei bem do caso, porque esse menino, o Rafael, conhecia ele. A gente não estudou junto, mas morávamos na mesma comunidade, lá na Coripós, na Escola Agrícola em Blumenau. Ele era conhecido como cubano, né? E agora eu lembrei bem desse caso, então, e a família dele revoltada agora com essa decisão da justiça, né? Obrigado, Nath, pelas suas informações. Vamos seguir agora, gente, com um momento para lá de especial. Que aconteceu tudo isso no programa do Ratinho, quando o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, recebeu 2 catarinenses que ajudou a mudar a vida deles num tratamento nessa luta contra o câncer que atinge tantas famílias e que poderia deixar o Arthur cego. Ele e a mãe estão aqui com a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente vai fazer a entrevista ao vivo, mas antes eu quero te convidar para assistir essa reportagem, para você entender certinho tudo o que aconteceu até agora e compartilhar com a nossa audiência em Santa Catarina esse momento tão especial, essa vitória para essa família, esse abraço que nós estamos vendo que o Arthur recebeu dele, Carlos Massa, o Ratinho. A emoção tomou conta do programa do Ratinho. Olha aí, Brasil! Vem me dar um abraço. O apresentador não segurou o choro com a história de Arthur. Porque eu achei que a gente não ia ver mais o Arthur. Eu estou vendo ele aqui. Eu não tinha como deixar de, num programa nacional, não agradecer ao Dr. Dimas. Ratinho recebeu o jovem que precisou enfrentar o câncer. O Arthur é um garoto de Santa Catarina que ele venceu a leucemia. Isso aconteceu graças à mãe que não desistiu de salvar o filho. Aí encontrou um médico que descobriu um tratamento inovador. A mãe, que estava desesperada, encontrou um tratamento para o filho. Em 2018, o Arthur foi diagnosticado com leucemia. Então, nós tratamos em Florianópolis por 2 anos e meio, quase 3 anos. E aí, a gente conseguiu, né, que a doença entrasse em remissão. Só que logo após a doença voltou, né? Então, o Arthur passou por todo o processo de quimioterapia de novo, radioterapia. Foram momentos muito difíceis. E fomos também encaminhados para transplante. A gente conseguiu uma doadora, 100% compatível da Alemanha. E fomos no Paraná. Passamos pelo processo de transplante no Hospital Pequeno Príncipe. Foi ali um momento muito difícil, muito doloroso, mas depois de um tempo, ali 43 dias internado, deu certo, a medula pegou. Pode fazer festa, acabou, a medula pegou. Após 1 ano do transplante da medula óssea, a gente estava começando a ter uma vida normal. A doença do Arthur retornou, né, novamente, dessa vez nos olhos. Então, a gente não tinha mais muito o que fazer por ele, porque a gente já tinha usado todas as quimioterapias, a gente já tinha feito a carga máxima de radioterapia. E ele chegou a ficar cego, praticamente. Ele ficou uns dias que ele não enxergava, eu andava com ele pela mão, assim. E eu andava com ele pela mão, em silêncio, e eu pensava, Deus, um filho com câncer eu já não queria. Mas um filho com câncer cego, eu não aceito. Eu não quero. Né? Então, tem que curar meu filho. Tem que curar meu filho. Eu queria desistir, eu estava cansada. Mas se eu desistisse, o Arthur também ia desistir. Então, eu comecei a pesquisar o que a gente podia fazer, tratamentos alternativos, para que a gente pudesse lutar pela vida do Arthur. Dr. Dimas Covas, do Instituto Butantan, foi o responsável por ajudar a transformar a vida de Arthur, que hoje está curado. Os pais de Arthur fizeram tudo certo, mas a doença não cedia. O que mais me emocionou, no entanto, foi olhar para os olhos dos familiares e ver a esperança morrendo. Aquele menino tinha tudo pela frente e agora podia ficar cego. E aí eu fiquei sabendo sobre o Carticel. O Carticel é um tratamento, né? Estava em fase de experimento aqui no Brasil. E com a graça de Deus a gente conseguiu chegar até o Dr. Dimas Covas, que junto com o pessoal do Hemocentro Ribeirão Preto, São Paulo, encaminhou o Arthur para o Carticel. Nós aplicamos um tratamento que havíamos desenvolvido.
removemos as células de defesa do Arthur, modificamos essas células em laboratório para que elas reconhecessem e matassem a leucemia e devolvemos para o corpo. Se não fossem essas pessoas, nós não teríamos chego aqui, não estaríamos aqui. Hoje, Arthur está vivo, está vendo, está vivendo. Por um milagre, por pessoas boas e por fé em Deus, né? Se não fosse Deus, a gente não tinha chego aqui. É isso aí. No palco da atração do SBT, com lágrimas nos olhos, Ratinho disse que não podia deixar de mostrar o caso. Obrigado, Arthur. Você que seja um bom funcionário, tá? Da prefeitura que você está trabalhando. Você ainda fala muito? Você era carequinha, você falava? Ainda. Ah, agora que eu tô bom mesmo, eu tô falando até pra dizer chega. Flaviane, olha, quer falar alguma coisa? Eu preciso, né? Eu preciso que as pessoas saibam que o Ratinho que tá aqui é o Ratinho que tá lá atrás. E que as pessoas precisam saber o quanto as pessoas boas fazem diferença, né? Meu filho tá vivo. E se não fosse Deus, o Ratinho, o Carlos e o Dr. Dimas, não estaríamos aqui, tá? Então, esse cara aqui é o motivo, né? E o Carlos, a gente tá aqui com a graça de Deus. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Deus. E essa mulher aqui é o motivo dele estar aqui. Desse amor, dessa mãe, dessa família. Flaviana, parabéns para você, para o Arthur. Obrigada, e como é que está a vida de vocês agora, depois de tanta emoção, dessa vitória que serve de inspiração para as pessoas que infelizmente estão nessa luta contra o câncer também? Seja bem-vindo à SCC. Obrigada, a gente agradece a oportunidade, né? A gente tem recebido muito contatos e mensagens depois da aparição do programa do Ratinho. E as pessoas querem saber um pouquinho mais, né? Então a gente não pode reclamar, né? É matando leão por dia e vai em frente que o pior já passou. Então o que vem agora é troco, né, Arthur? Matando um leão e matando peixe, porque já fiquei sabando aqui que o Arthur, Verdade. que está próximo de completar a sua maioridade, chega logo aos 18 anos, já é pescador e tudo, dona Dinha? Ando pescando aí. Ontem fomos pegar uma espada, mas camarelto não deu certo. Tentando, né? Mas estamos aprendendo aí um pouquinho cada dia. Mas hoje a tua vida tu faz isso, pode fazer o que tu quiser. Hoje a minha esporte, vida, tudo. eu passei por algumas cirurgias que eu fiz nos ossos, por conta do tratamento, que eu usei um composto medicamentoso que chama corticoide há muito tempo e ele acaba afetando os ossos. Então eu acabei fazendo algumas cirurgias ósseas, mas graças a Deus hoje eu consigo fazer tudo normal, tudo certinho. Eu hoje estou trabalhando também, né, como o Ratinho falou no programa. Estou trabalhando, estou indo na escola todos os dias, né. Então hoje para mim a minha vida é outra, também ressignifica, né, a gente aprende a dar mais valor à nossa vida. E vocês entenderam já, Flaviana e Arthur, a responsabilidade que acaba ficando de vocês agora de compartilhar com as demais pessoas essa experiência que vocês passaram, justamente para ser essa corrente de solidariedade e de força para quem enfrenta a questão do câncer também, né? Você mesmo falava que a procura agora é imensa após a aparição no Ratinho, né? Sim, as pessoas procuram muito, assim, né? E a gente tem essa... a gente precisa não só falar das pessoas que nos ajudaram, né? E aí eu trago o Carlos, o Ratinho, o Dr. Dimas Covas, né? A gente deve a vida do Arthur a eles, né? Mas também a gente está aqui para trazer força, para mostrar para as pessoas que estão passando por esse momento que é tão difícil, né? Que existe sim uma chance, existe a possibilidade de dar certo, que existem pessoas boas que podem tornar esse momento tão difícil, né, num momento um pouco menos doloroso possível. Você lembra qual foi a tua reação quando você descobriu de toda aquela batalha que estava começando do teu sentimento, tinha já aquela certeza de mãe, nós vamos conseguir? Então, quando o médico falou assim do diagnóstico do Arthur, eu falei, nossa, mas da onde isso, né? Porque a leucemia, a gente é câncer hereditário, não tem na família. Daí então ela falou que não, que a leucemia não é hereditária, né? Então, aí a gente começou, no primeiro é um susto, né? A gente chama uma negação. Depois eu falo que o processo do diagnóstico do câncer é como um luto, né? Depois tu vai digerindo aquilo tudo, tu vai aceitando e aí tu enfrenta, né? Como mãe não tinha outra opção, não tinha outra saída, era vencer. E nós somos uma família muito evangélica e Deus falou diretamente conosco, né? Usando uma irmã na igreja da minha tia, que o Arthur seria curado, que tudo aquilo seria, todo esse processo seria para a honra e glória de Deus, assim. Então aquilo nos deu, né, a certeza que nós iríamos vencer e que era só uma questão de tempo. Claro que, né, a doença do Arthur voltou 2, 3 vezes, aquilo, qualquer pessoa, qualquer fé posta à prova, né? Mas, e a gente teve momentos que a minha fé fraquejou, o Arthur se manteve muito firme e
E a gente chegou lá, assim, toda dificuldade, Deus abriu uma porta, Deus trouxe uma solução, a gente teve pessoas certas nas horas certas e só agradecer a Deus e ficar à disposição, né, para as famílias que estão passando por esse momento, que entrem em contato, que chame, que a gente vai visitar e dizer que vai dar certo sim, que tem tudo para dar certo. E o Arthur, né, Arthur, justamente nessa fase, né, da infância, da adolescência, que você teve que conviver com essa luta, né? Mostrando a tua força, o guerreiro que você é. Por isso que hoje você, Arthur, é uma inspiração a todos nós aqui no SCC, no Brasil, que acompanhou a sua história e com certeza outras pessoas também vão querer saber dessa sua luta com a sua mãe ainda, né? Sim, eu digo que esse tratamento, né, toda essa trajetória que eu fiz foi dolorosa, só que o que eu falo hoje, se esse tratamento fosse oferecido a, né, todo mundo, as crianças não precisariam passar por um processo tão doloroso quanto é a quimioterapia, a radioterapia e principalmente diminuir esse processo que é tão crítico e que várias vezes beira a morte, né, ali como é o transplante de medula, como é a radiação, porque quando um corpo ele é exposto à radiação, você vai fazendo 1, 2, 3 tratamentos, 3 protocolos, e eles vão te dando grace, que a gente chama. Chega num momento que o teu corpo tem um máximo de grace, que acontece com o meu. Eu, graças a Deus, né, porque eu sempre tive minha fé que Deus ia me curar, e ele, como a mãe falou, ele usou a irmã da igreja, eu tinha certeza para mim que Deus ia me curar. Mas tem gente, hoje eu não tenho uma sequela, assim, da radioterapia, mas tem gente que depois vinha ter sequelas e etc. Então, o que eu deixo bem frisado normalmente é a importância desse tratamento, que fora do país já é usado como protocolo padrão e aqui não. Olha, então fica essa mensagem do Arthur. E você conseguia conciliar um pouco da vida, por exemplo, escola, teve que abrir mão de tudo, convívio, amigos, porque hoje até tem uma informação de bastidor aqui, que eu já vou revelar, já estou sabendo que ele está com namorada, a mãe já está nessa adaptação de dividir a atenção em casa. Então agora você consegue viver a sua adolescência, mas teve que abrir mão disso, né? Sim, a minha infância ali até meus 9 anos eu tive uma infância muito boa, né? Eu morava numa rua sem saída em Bombinhas, frente rua de barro, né? Brincando todo dia e tirando prego no dedo. Infância bem raiz, bem boa, assim. Aí chegou meus 9 anos, teve esse baque. Só que quando se trata câncer, você fica tão fraco que você não consegue conciliar a vida. Então, o que eu fiz foi, literalmente, me focar naquilo. O que eu fazia, assim, para me distrair um pouco no momento lá era jogar. Eu jogava online, assim, para conversar, distrair um pouco. E foi que foi me tirando um pouco daquela bolha que era o tratamento do câncer, sabe? E sempre o que eu falo é justamente o psicológico da gente, manda muito. Eu sempre tive, né, a cabeça boa de falar, vou conseguir. E hoje o que eu tento é aproveitar o máximo, né, da minha vida, o máximo do máximo, aproveitando bem a adolescência, como tu disse, né? Até hoje em dia estou namorando já, né, enfim. Mas aproveitando a vida ao máximo, né, e aprender a ressignificar, né, a vida. O Arthur, tu está com 17 ou com 37? Que maturidade desse menino conversando com a gente aqui ao vivo, né? Como é a vida, né? Que bom ter esses exemplos. Parabéns, Flaviana, pelo seu filho, pela sua família, pela luta de vocês. Deixa eu até me levantar aqui para cumprimentar vocês na sequência. Obrigado, guerreiro. Um abraço para você. Siga firme, sendo inspiração, siga sendo essa motivação para tantos que precisam enfrentar isso ainda. Obrigado, Flaviana. Obrigada, Zanotto. Eu só queria falar aqui que quem tiver a oportunidade, né, que conhecer alguma família que está passando por esse processo de oncologia, que dá um apoio, isso vira a vida da família de perna para o ar, né? Então, assim, se você está assistindo, né, a gente aqui, se você conhece alguém, chega junto, ajuda, participa, porque faz uma diferença e é por isso que a gente está aqui, pela bondade das pessoas. Qual que é o arroba de vocês, o contato para quem quiser Instagram, rede social? Sim, o meu é Flaviana, _Souza, 88, Souza com Z. O meu é Arthur, _NET00. Muito bem, valeu família, parabéns, obrigado. A gente obrigado. agradece, obrigada a todos. Vamos lá com mais informações. Que história, hein, gente? Que história linda, maravilhosa aqui no nosso SCC-SBT e, claro, mais uma vez destacando, né, o Instituto Butantan e o Ratinho, que foi pessoalmente abraçou essa causa. Vamos lá, porque hoje é o primeiro dia da safra de tainha aqui em Florianópolis, todo o litoral catarinense, já os pescadores com suas canoas, com as redes, esperando as tainhas. E para isso nós temos nesse período uma restrição que muda a rotina das atividades de lazer, náuticas nas praias onde há a comunidade pesqueira. Onde tem canoa, seu Kaique Guede, não dá para colocar prancha de surf. Não dá não, porque aí dá confusão.
Ô Kaique, é regra, vale, mas o bom senso é que deve determinar esse convívio durante essa época, né, meu jovem? Para todos os lados, Henrique Zanotto, muita parceria e respeito às tradições, a essa cultura que é a pesca artesanal da tainha. Vamos lá, peço que coloque em tela as artes que nós preparamos a você que assiste ao SCC Meio-Dia. Até o dia 10 de julho, o mar é todo delas em Florianópolis. As tainhas tomam conta e é preciso muito respeito. O uso, portanto, da costa de Florianópolis depende da atividade e também de uma sinalização diária que já eu mostro como funciona. Não há uma proibição geral, então fique tranquilo, ainda dá para praticar o surf, aquele wakeboard, enfim, o que você gosta de praticar na água, com bom senso e respeito, será possível fazer. Próxima tela, então. Agora sim, vamos falar da sinalização e das restrições. Por quê? Há 2 espaços em que a restrição é fixa. Na praia do Morro das Pedras, o canto direito até 500 metros fica restrito, portanto, até o dia 10 de julho. E na Praia Brava, o canto esquerdo até 500 metros também. Nas outras praias, como eu disse, a liberação depende da presença ou não de cardumes. E como funciona essa sinalização? São bandeiras que orientam o uso do mar. A vermelha significa que os esportes náuticos estão proibidos. Verde ou azul, mar liberado. Agora, na próxima tela, você fica por dentro de uma particularidade relacionada à Ilha do Campeche. Até o dia 10 de julho, o acesso à Ilha do Campeche está suspenso em Florianópolis. Isso para preservar os cardumes que fazem a desova no litoral catarinense, e é um momento muito delicado. E o tráfego de barcos nessa região, principalmente um ponto turístico com um grande apelo, com muita movimentação, a exemplo da Ilha do Campeche, acaba atrapalhando este momento importantíssimo para a continuidade da pesca da tainha. As embarcações ainda por todo o litoral devem manter uma distância da costa e obrigatoriamente precisam respeitar as sinalizações. Lembrando que os ranchos de pesca têm sempre a prioridade e esta é uma cultura reconhecida a nível nacional. É a pesca artesanal da tainha. É a coisa mais linda, né, Henrique Zanotto? Precisamos de bom senso, respeito e também que as pessoas façam a sua parte nesse momento quase que de contemplação diante de algo tão especial. Só quem já presenciou um lanço sabe o que é aquilo, não é mesmo, Zanotto? Com certeza, muito obrigado, Kaique, pelas suas informações. E conversa com o pessoal do rancho, né? Porque às vezes o mar está um pouco mais revolto, o pessoal não vai secar a canoa, vai lá, ei rapaz, dá para entrar na água, já que vocês não vão ali pescar? Aí eles vão informar e dá para encontrar um bom senso ali entre todos, né? Continuando com o assunto tainha, mas agora algo que aqui o nosso SCC tem acompanhado. Há mais de 2 décadas, uma disputa judicial resultou, infelizmente, na semana passada, na demolição de um rancho de pesca lá em Naufragados, extremo sul da ilha de Santa Catarina. Mas isso é passado. Agora a gente entra numa nova fase. Ontem aconteceu uma coletiva concedida à imprensa no Instituto do Patrimônio da União, que oficializou a autorização para a construção de um novo rancho lá em Naufragados. E hoje à tarde vai ser a inauguração, vamos colocar a placa para iniciar essa obra. A nossa equipe também vai acompanhar, mas antes a gente mostra esse momento, né? O encontro dos pescadores, das autoridades e a devida autorização para a construção do rancho. Vejam só. A autorização para a construção de um novo rancho de pesca na praia de Naufragados foi entregue durante uma reunião entre órgãos federais, estaduais e municipais com representantes dos pescadores. A liberação ocorre poucos dias após a demolição de ranchos de pesca, um bar e um restaurante construídos em área de preservação permanente na região. Nessa força-tarefa que hoje se torna realidade, né, um trabalho do governo federal também com os entes do município para garantir e assegurar o direito
do pescador exercer a sua atividade, principalmente na safra da tainha, que é muito forte, muito presente aqui no estado de Santa Catarina e muito aguardada também. É sustento para as famílias, é tradição, é cultura viva, e é por isso que a gente veio fazer esse anúncio, conversar com os pescadores, fazer a entrega para eles. O novo rancho foi projetado para reduzir o impacto ambiental. A estrutura deve ter cerca de 150 metros quadrados. O projeto também passou pela aprovação de órgãos ambientais e de fiscalização, garantindo a regularização da atividade pesqueira no local. Será feito um rancho padrão da pesca artesanal de 10 por 15, onde cabem até 4 canoas que usam no arrasto de praia. Consequentemente, como já falaram aqui os colegas, respeitando as questões ambientais, respeitando as questões jurídicas que foram todas salientadas e de acordo. Então, está tudo dentro daquilo que a gente planeja e o mais importante de tudo, que terá a safra da tainha na Praia de Naufragados, que é um patrimônio histórico do nosso estado. A medida chega em um momento decisivo para a comunidade, às vésperas da safra da tainha. A construção de um novo rancho de pesca vai garantir o trabalho dos pescadores e preservar a tradição da pesca artesanal na Praia de Naufragados. Mas mesmo com o avanço, a comunidade ainda enfrenta 2 desafios: o custo da obra e também o fato de a estrutura ser provisória. A expectativa agora é de reorganizar a atividade pesqueira de forma legal e sustentável. A autorização marca uma tentativa de equilibrar preservação ambiental e tradição em uma das regiões mais isoladas e simbólicas do sul da ilha. E a equipe do SCSBT, que foi a única emissora entre as TVs e rádios que esteve presente no local, levando a informação direto de Naufragados, quando tivemos aquela tristeza toda das demolições, vai estar ao lado da comunidade novamente nessa tarde. Assim que terminar o programa, vou para lá com o Oliveira e vamos trazer esse momento histórico, agora com a devida autorização, a construção de novo rancho. Você vai ver tudo na sequência da nossa programação. Logo mais, no Tá Na Hora Santa Catarina, tem a reportagem completa. É hora de comemorar e parabenizar a todos os envolvidos, a Superintendência da Pesca aqui em Santa Catarina, ao INCRA e ao Governo Municipal com a sua Secretaria da Área também, junto da comunidade, do jeito que tem que ser. Tá entendido? Vamos lá com mais informações, intervalinho, daqui a pouco tem o nosso SC Esportes, é você ligado no que acontece em Santa Catarina, agora 12:18, BR-101 em São José, tranquilidade. Aí depois, quando chega na Palhoça, aí para, aí o trânsito é lento. Estamos de volta com o nosso SC Meio-Dia e, excepcionalmente, nesse feriado, comigo o esporte. Vamos lá? E tivemos nessa quinta-feira o encerramento da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, que você acompanha sempre as transmissões nas Super Terças do SCC SBT. E o Bragantino perdeu em casa em Bragança Paulista e se complicou. Já o Vasco da Gama venceu a primeira na competição e olha só, já foi lá para a ponta, liderança do grupo. Dali! Em São Januário, o Vasco derrotou o Olímpia do Paraguai. Jogando diante de seu torcedor, o Cruz Maltino foi para cima para construir o seu resultado positivo. Os cariocas conseguiram balançar as redes no final da primeira etapa. Após escorada, Pumita Rodrigues pegou de primeira e balançou as redes, 1-0. Já no segundo tempo, depois do contra-ataque veloz, Spinelli acertou a trave. A zaga paraguaia não afastou o perigo e na sobra Nuno Moreira ampliou. Logo na sequência, Adson recebeu livre de marcação e chutou colocado para fechar a conta. Vasco 3, Olímpia do Paraguai 0. Em Bragança Paulista, a Red Bull Bragantino perdeu para o River Plate. No primeiro tempo, as equipes até tentaram, mas a falta de pontaria e as boas intervenções dos goleiros não deixaram que as redes balançassem. Na etapa final, o Massa Bruta teve a grande oportunidade de marcar após Isidro Pita sofrer pênalti. O atacante Eduardo Sacha foi para a bola, mas o goleiro argentino Beltrán acabou defendendo. Já nos descontos, depois do cruzamento na área, Lucas Quarta pulou mais alto que todo mundo e de cabeça marcou o gol da vitória dos hermanos. Final Red Bull Bragantino 0, River Plate 1.
Lembrando que a Copa Sul-Americana você vê aqui na casa também da nossa Copa do Mundo, no nosso SSSBT, transmitindo sempre nas terças-feiras a Super Terça. E já anota, na nossa próxima Super Terça, tem a transmissão do jogo envolvendo o Recoleta do Paraguai e Santos pela Copa Sul-Americana. Ou seja, você vai ter à tarde o jogo de volta da semifinal decisiva da Liga dos Campeões, o Arsenal agora recebendo o Atlético de Madrid, o primeiro jogo na Espanha tudo igual 1-1, e depois à noite deveremos ter ele, Neymar Júnior, menino Ney, em campo com transmissão aqui do nosso SCC SBT. E o dia de ontem também marcou o encerramento da terceira rodada da Copa Libertadores da América. E a equipe do técnico Zubeldia, jogando lá na Bolívia, na altitude, não deu para o tricolor carioca, perdeu. Já o Corinthians está com tudo com o Diniz, hein? Jogando diante do seu torcedor, venceu e manteve os 100% na Liberta. É o timão com tudo, hein? Jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians derrotou o Peñarol. Já logo cedo, aos 11 minutos, Garro cobrou falta cheia de veneno e Gustavo Henrique de cabeça abriu o placar para o Timão. A zaga uruguaia vacilou na hora de sair jogando e o meia Lingard roubou a bola, tabelou com o Yuri Alberto e estufou as redes, dando números finais à partida. E terminou assim em São Paulo, Corinthians 2, Peñarol 0. 2-0 também foi o placar de Bolívar e Fluminense. Depois de cruzamento rasteiro vindo da esquerda, Robson Matheus pegou de primeira, marcando para os donos da casa. Já no segundo tempo, os bolivianos contestaram que o atacante Canóbio do Flu teria cometido pênalti e agredido nesse lance. O VAR revisou e mandou seguir. O volante Bernaldo tricolor já tinha cartão amarelo e continuou reclamando e acabou sendo expulso. Com 1 a menos, as coisas complicaram para os cariocas. Após jogada pela esquerda, de novo ele, Robson Matheus de cabeça liquidou a fatura e acabou assim no estádio Hernando Siles. Bolívar 2, Fluminense 0. Dá tempo, né? Dá tempo do Fluminense se recuperar ainda na Copa Libertadores, como nós vimos na narração do nosso ponta direita do nosso time, nosso querido Jean Romero nas informações. Vocês estão sabendo, né, gente? 41 dias é a contagem regressiva para o maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo, que já está chegando. E tem uma curiosidade, analisa comigo, Campeonato Brasileiro. Time mais bem colocado ali, Palmeiras, o técnico português. Flamengo, técnico português. O Zubeldia do Fluminense, técnico argentino. E isso nos lembra uma situação inusitada. A Copa do Mundo de 2026 vai ser a primeira Copa em que um técnico brasileiro não vai estar comandando nenhuma seleção, porque até mesmo a seleção canarinha, nossa seleção brasileira, pela primeira vez terá um técnico estrangeiro. Olha só. O mundo não terá um técnico brasileiro pela primeira vez na história. Após 90 anos e 22 edições disputadas, o torneio mais importante do planeta registrará um momento negativo dos treinadores do Brasil. O atual ciclo do Mundial teve nomes brasileiros ao longo das eliminatórias. Depois de Tite, a seleção contou com Fernando Diniz, técnico da equipe por 6 jogos na competição qualificatória, e Dorival Júnior, que ficou no comando da amarelinha por 1 ano e acabou demitido após a goleada por 4-1 sofrida diante da Argentina. Sem um brasileiro à beira do campo na seleção, o país poderia ser representado na Copa do Mundo por Silvinho. O treinador levou a Albânia até a repescagem da Europa, mas a equipe albanesa acabou caindo para a Polônia. Para o comentarista Mauro Betting, o momento de baixa dos técnicos brasileiros é um problema que conta com diversos fatores. Agora não tem nenhum. E por demérito nosso na preparação, pela falta de paciência que a gente tem com o treinador joga mais para manter o emprego do que tentar jogar, joga mais para errar menos e acaba errando mais por não tentar o acerto. Uma série de coisas, tem muita coisa que a gente precisa evoluir, sobretudo na nossa própria análise, e isso ocupa também a nossa na imprensa. Com Ancelotti no comando da seleção, o Hexa terá também que ser um feito inédito. Nunca em toda a história um técnico estrangeiro foi campeão da Copa do Mundo.
E para isso existem os tabus, né? Para serem quebrados. E para que melhor com Ancelotti consagrando a sua vitoriosa carreira como treinador, agora, quem sabe, conquistando o Hexa para a seleção, que você vai ver todos os jogos, todas as transmissões da seleção brasileira, com a narração do maior narrador da história, nosso Galvão Bueno. Aqui a Copa que o Brasil quer ver está no SCC SBT. Mas antes da Copa chegar, tem muita bola rolando. Vamos conferir agora os compromissos dos nossos representantes de Santa Catarina nos campeonatos brasileiros da Série A, B e C e tudo mais com ela, a Angélica Varaschini, que está de folga hoje, mas deixou para a gente gravar essa agendinha do fim de semana. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe o Bragantino no domingo às 6h30 da tarde na Arena Condá. O Verdão do Oeste, que é o lanterninha e quer se recuperar na competição. Pela Série B, o Criciúma entra em campo no sábado e o Avaí no domingo. O Tigre joga fora de casa às 6h30 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Já o Avaí recebe o Novo Horizontino às 8h30 da noite na Ressacada. Pela Série C, o Brusque enfrenta o Volta Redonda fora de casa no domingo, às 5 da tarde. E no duelo de catarinense, Figueirense e Barra vão se enfrentar só na segunda-feira, às 8 da noite no Orlando Scarpelli. Já pela Série D, 4 equipes de Santa Catarina jogam no sábado. O Santa Catarina recebe o Guarani de Bagé às 3 da tarde no estádio Alfredo Krieger. O Joinville enfrenta o Cascavel às 4 na Arena Joinville. Pelo grupo 16, o Blumenau joga fora de casa contra o São Joséense às 5 da tarde. E fechando, o Marcílio Dias encara o Brasil de Pelotas às 6 da tarde, também fora de casa. Boa sorte aos nossos representantes nas séries do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, a Angélica de volta traz todos esses resultados e a expectativa para o jogo, o confronto envolvendo lá no Scarpelli, Figueirense e Barra. Da Barra para o Figueira, entendeu? Vamos lá, para quem gosta de adrenalina, de emoção, precisão, tem hoje em Gaspar acontecendo a 39ª edição do FESBRAER. Gente, é simplesmente o maior festival de aeromodelismo da América Latina, que reúne gente aqui do Brasil, de outros países, no nosso Vale do Itajaí, em Gaspar, onde acontece essa competição com todas essas manobras desses pilotos dessas aeronaves não tripuladas que dão um verdadeiro show. E como é bonito de ver acompanhando com o drone, né? Porque agora com esses recursos cada vez mais presentes da tecnologia, antes nós tínhamos a imagem só de baixo para cima, né? Era um trabalho para meus colegas cinegrafistas ficar lá com o foco, ajustando luz o tempo todo. Cadê o aviãozinho pequenininho? Agora mete o drone em cima, vai acompanhando como se fosse em tempo real, né? Como se fosse em tempo real. São manobras de alta precisão, porque diferente de pilotar um drone, é um pouquinho mais complicado. O aeromodelismo, que já surgiu antes, né? Tem as suas perícias, né? Tem as suas perícias e o pessoal aqui do Brasil, o pessoal dos outros países se reunindo em Gaspar, o que fomenta ainda mais o turismo da região do Vale também, né? É um evento, então, contemplado para toda a região da América Latina. Daqui a pouco a Nath vem, né? Daqui a pouco a Nath vem porque deu um probleminha lá com o sinal dela, então já ela chega com as informações desse evento em Gaspar. Vamos ficando por aqui, então, com a nossa programação do SCC Esportes para você nessa sexta-feira, assim que nós tivermos novamente o sinal lá da Nath, ela chega para trazer aí sim a informação do aeromodelismo. Mas a gente aproveita, vamos sair então de Gaspar, ali pertinho, vamos para Balneário Camboriú. Um convite especial para você que ainda não tem programação para esse fim de semana. A região de Balneário Camboriú está reunindo aquele pessoal que gosta de carros antigos. É o segundo festival de Opala, Chevroletzão, que começa hoje. Ô, minha querida Cris Pinheiro, você também em outras épocas já andou, passeou de Opala, de Caravan, ou não tivesse essa experiência, Cris? Eu, quando pequenininho, tinha um compadre do meu avô, o tio Arnaldo, que ele tinha uma Caravan, mas a Caravan tinha problema no limpador de para-brisa. Aí, muitas vezes, a minha prima ia com o braço na frente, limpando, desembaçando o vidro. Mas é um carro histórico que reúne diversas pessoas em Balneário Camboriú. E eu quero saber, Cris, se você vai conseguir trazer pra gente o ronco, o barulho do motor, do opalão. Ô, Cris, conta tudo pra gente, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, olha só, estamos aqui no segundo festival de Opala. Claro que os barulhos dos roncos aí dos carros já começaram logo cedo, às 10 horas da manhã, né, Eduardo? A gente está aqui na Speedway, um evento aí apoiado pela
pelo SCC SBT. Eu entrei, na verdade, como você falou, no túnel do tempo por aqui, viu? Lembrei lá dos carros dos meus pais, dos meus tios. Eles não tinham Opala. Tô louca pra dar uma voltinha. Olha só o ronco do motor e tá desde a hora que a gente chegou, viu? Zanotto, aqui tem clássicos, tem lojinhas, tem colecionadores, tem muita gente bacana, tem muita ação bacana e tem o maior aí, a cereja do bolo, que é o arrancadão, já começou às 10 horas. O Eduardo estava me contando que é só os aquecimentos, Zanotto. O Eduardo está aqui, vai nos passar mais informações. Eduardo, obrigada por participar conosco. Vou ficar um pouquinho mais para trás, porque o Eduardo é alto, viu? Eduardo, é só o aquecimento, as competições mesmo a partir de amanhã. Nós vamos começar a partir de amanhã, tem sábado o dia inteiro, que também também aqui em casa. Agora, você estava me contando que tem um segredinho nessa pista, né? Eles passam cola na pista. Por quê? Então, para o carro, quando não tem a cola, ele patina e ele perde tempo. Então eles passam, chama-se VHT isso aí, para ter mais aderência e o carro tem carro que chega a tirar as rodas do chão. Eu vi, muito bacana. Mais de 200 veículos, pilotos de todo o Brasil estão aqui? Pilotos de todo o Brasil, os Opalas mais rápidos do Brasil estão aqui. É o maior evento de Opala do país. E é o maior evento já feito aqui na Speed Music Park. Além do arrancadão, o que mais legal que tem aqui? Acho que tem praça de alimentação, tem uma área de exposição de Opalas, de colecionadores, tem área Kids, é um evento bem completo para a família inteira. Eu vi, tem até uma ambulância muito bacana das antigas, a da nossa época, eu acho, de 70, 60, né? Quem puder prestigiar nosso evento, eu creio que vai gostar bastante, porque é uma coisa bem legal. A expectativa da organização é cerca de 15 mil pessoas. Vai ser até domingo, né? Vamos fazer o convite para a galera? Até domingo, isso? Até domingo. Para comprar o ingresso, www.festivaldopala.com.br ou também pode comprar na portaria. Criança até 12 anos não paga, então é um evento para a família inteira. Quem quiser estar convidado será muito bem-vindo. As competições começam que horas? A partir das 10 horas da manhã, vão até mais ou menos umas 17 horas, no sábado e também no domingo. Ok, está todo mundo convidado, está acontecendo aqui na Speedway, bem perto do Morro do Boi, ali, do túnel do Morro do Boi, na verdade, né? É a segunda edição. Vocês gostaram daqui, é isso? O público aqui é fantástico e a gente vai ver de novo essa arquibancada lotada. Legal, obrigado pela sua participação, sucesso no evento. Você está convidado, viu, Zanotto? Quem sabe você venha para cá e nós dois aqui no Arrancadão, já pensou? Volto com você. Péssimo Opala para eu dirigir, eu ia, nem precisava contar 2 vezes para ter essa oportunidade. Como eu falei, era pequenininho, né? Eu ficava só vendo, mas nunca tive esse momento de poder dirigir um carro histórico como esse. E a Cris está acompanhando tudo e vai trazer mais informações também ao longo da programação na segunda-feira com a reportagem completa. Obrigado, Cris. Festival de Carros Antigos, competição de Opala em Balneário Camboriú. Já que nós estamos nesse clima de festas e eventos, gente, sul do estado está te esperando. Aconteceu já ontem à noite o lançamento da Festa da Gastronomia na nossa bela Nova Veneza. Um evento daqueles mais tradicionais que mostra realmente a cultura italiana. E aí, quando fala em cultura italiana, quando fala em evento, você já sabe o que nós estamos falando, né? Sobre a culinária, sobre a gastronomia. E a nossa equipe esteve por lá e traz um pouco dessa linda festa e faz o convite para você também visitar Nova Veneza na Festa da Gastronomia. Dá uma olhada. Essa foi uma noite especial aqui em Nova Veneza, o lançamento oficial da programação da próxima Festa da Gastronomia, que já é tradição não só aqui no município, mas para toda a região, enaltecendo a cultura italiana, os costumes italianos. A gente vai falar um pouquinho aqui com a secretária de Cultura, Isabelle, que vai falar um pouquinho, né, secretária? Então, hoje aqui o pessoal se reunindo na famosa praça aqui de Nova Veneza, Rua Coberta, e claro, mais um ano aí especial. E o que o pessoal pode aguardar da programação da festa esse ano? Então, a programação já está saindo do forno, vai ser uma programação muito legal, muito interessante, com muito acolhimento, com muita tradição, com muita cultura e com muito aconchego. Hoje, né, tivemos aqui também as candidatas, né, a escolha da corte também, que é algo bem tradicional que o pessoal costuma vir todo aqui para a praça para acompanhar. Com certeza, a escolha da corte é o pontapé inicial da nossa festa. Foi uma noite especial e vamos esperar agora, dia 18 a 21 de junho, com muita alegria, não esquecendo do nosso Carnaval de Veneza,
que vai ser bem linda esse ano também. Sempre tradicional o baile de máscaras, né? Então o pessoal realmente se produz, sai na rua, sem contar a comida boa e a música típica italiana, né, secretária? Sem contar, a nossa gastronomia é maravilhosa e a gente tá no sangue, né? A cultura, a música, nós temos grupos de dança, então tudo isso faz parte da festa. Então tá certo, muito obrigada. E é isso, né, gente? Inclusive a gente vai acompanhar uma fala da prefeita também, falando um pouquinho mais da importância da movimentação que causa não só aqui, como eu já falei, do município, mas também recebe pessoas de fora que vêm prestigiar aqui a Festa da Gastronomia. Bom, a festa para nós representa uma forma de nós celebrarmos a nossa cultura, as nossas raízes, a nossa fé, a nossa gente e de mostrar, claro, para esse Brasilzão o que Nova Veneza tem de melhor. Sempre, todos os anos, pensando numa programação voltada para a família. Hoje, depois da escolha da rainha, já anunciamos alguns shows. O pessoal pode vir a Nova Veneza, vai ter show de Brenedu, Das Aranha com Camerata, muito show italiano também, Roba da Ciori, que é aqui da casa. No sábado, nosso já conhecidíssimo Carnevale di Venezia, porém esse ano com algumas mudanças, então vale a pena estar aqui em Nova Veneza, de 18 a 21 de junho, celebrando junto com a gente a nossa história. Muito bem, agora atenção condutores que circulam pela capital nesse fim de semana. Florianópolis se prepara para receber mais uma grande prova de corrida. A Maratona Internacional, um evento que deve reunir cerca de 12 mil atletas e com isso aquelas alterações no trânsito logo cedo na Avenida Beira-Mar Norte durante o sábado e o domingo. A operação começa então, como eu disse, nas primeiras horas da madrugada, né? E depois, assim que os atletas vão encerrando, vai liberando. No sábado, dia 2, popular amanhã, no sentido centro-bairro, será direcionado à via marginal da Beira-Mar Norte. Já quem segue no sentido oposto, o bairro Centro, tem a alternativa do desvio passando por dentro da cidade pelo bairro Agronômica. E no domingo, dia 3, tem a prova principal, aí a meia maratona, os 21 quilômetros, portanto, as intervenções ali durante as largadas, com os bloqueios devidamente programados, entre as 2 horas da manhã até as 10. Às 10 o pessoal da meia maratona já está concluindo. E o elevado do SIC vai servir como rota alternativa importante. Alguns trechos também da avenida vão funcionar naquele sistema chamado trânsito compartilhado entre os corredores e os veículos, né? A segurança pública aqui, as forças de segurança vão estar no local orientando o tráfego, mas é recomendável, você que vai sair de casa, se planejar com antecedência para não ficar parado em uma possível fila. Vamos lá então, porque chegou a hora dela, a previsão do tempo do SCC Meio-Dia. E como a gente tem visto nas participações ao vivo de todas as regiões do estado, uma sexta-feira de feriado daquele jeito perfeito, né? Aquele clima agradável, sem vento, sem chuva, sol aparecendo entre nuvens, dependendo da região, e com as temperaturas subindo, podendo chegar até os 30 graus nesse feriado do trabalhador. Agora, o que muda, gente? Com a aproximação de uma frente fria, entra uma chamada área de baixa pressão pelo estado vizinho, Rio Grande do Sul, e na sequência muda o tempo em Santa Catarina, entre o final dessa tarde e noite. Já há previsão de chuva com temporal isolado, começando então pela região do Grande Oeste, se estendendo por toda a nossa faixa, chegando ao litoral. Principalmente nessas cidades aqui que estão mais na divisa com o Rio Grande do Sul, Grande Oeste, Meio Oeste e Serra, devem receber primeiro então a chegada da chuva, ainda nessa noite de sexta-feira. E amanhã a grande mudança, né? Então fique atento você, porque no sábado vai ser aquele dia de utilizar o guarda-chuva, vai ser indispensável você levar esse equipamento, porque é um avanço rápido dessa frente fria, que muda o tempo, fica bastante instável, com chuva, temporais isolados a qualquer hora do dia em todas as regiões, vem do oeste, do sul e se espalha pelos planaltos, serra, litoral, norte do estado ao longo do dia. E com isso, observem também como as temperaturas acabam despencando um pouco, né? Acabam caindo, né? E aí no domingo a gente já vai ter essa alteração no quadro também para o frio, né? O frio chegando na Grande Florianópolis, no litoral norte do estado de Santa Catarina, e ainda podem registrar 26 graus com a chegada da chuva, com a chegada então da frente fria. Nós temos aqui no sábado a temperatura que fica dos 20 aos 26 e aí depois a queda, ó, 10 a 16. Tem o domingo, vou te dar uma olhadinha, porque também a previsão é de rajadas, né? Rajadas de vento forte que devem chegar junto com essa mudança, porque é a frente fria mudando,
previsão de até 80 km por hora a temperatura. E aí sim, no domingo, ó, 9 graus lá em Criciúma, mínima, Joinville, região norte, 12, Florianópolis, 15, 13, e muda mais para Chapecó, 10 graus e até 3 graus a previsão para domingo em Lages, região serrana, a previsão do tempo, então, com essa mudança a partir do fim da tarde de hoje, início da noite, e amanhã, sendo sábado, será o dia da chuva, mas pelo que nós vimos, no domingo fica o frio, e aí chuva passa, certo? Vamos lá, porque ele já está aqui entre nós, o Piara Boschi, sempre com sua análise, com seus comentários, e o Piara fez um levantamento, né, dos nossos parlamentares catarinenses, ainda relembrando o episódio lá de 8 de janeiro, que continua dando assunto, né, Piara? Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde, todo mundo em casa. Feliz Dia do Trabalhador, para as trabalhadoras também. Então, a gente teve ontem... ontem eu comentei uma derrota do governo Lula na questão da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, foi derrotado pelo Senado, Jorge Messias, e ontem à tarde veio mais uma derrota, né, que o Congresso, sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado, derrubou o veto de Lula àquele projeto da dosimetria. O que é o projeto da dosimetria? Aquele projeto que reduz as penas nos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, condenados por diversos crimes, entre eles golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o que a dosimetria fez? A dosimetria, ela entendeu, ela impede que a decisão que o Supremo teve de somar as penas desses dois crimes específicos que eu citei, sendo que é uma ação continuada e que deveria ser só a pena do crime maior, que no caso era golpe de Estado. Isso vai reduzir bastante as penas, especialmente dos envolvidos nas depredações na Praça dos Três Poderes, em Brasília, naquele dia. Mas também naqueles que foram considerados os mentores daquele episódio todo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso de Bolsonaro, na prática, a pena reduz o suficiente para que o regime fechado dele, que é em torno de 5 anos, um pouco mais de 5 anos, reduza para em torno de 3 anos. Mas eu separei aqui duas áreas para ver como é que votaram, como votou a bancada de Santa Catarina, os deputados e os senadores de Santa Catarina. Então, está aqui na lista, a gente consigo ver aqui também, Ana Paula Lima, do PT, votou sim, votou pela manutenção do veto de Lula, e Pedro Kizai, só eles, 2 do PT, votaram a favor da decisão de Lula de não deixar essa lei a decisão de Lula prevalecer. Então, Carlos Chiodini, do MDB, Carolina de Tone, do PL, Cobalcini, do MDB, Daniel Freitas, do PL, Daniela Rainer, do PL, Fábio Choquete, do União, Giovana de Sá, do Republicanos, Gilson Marques, do Novo, Ismael, do PL, Jorge Guetem, do Republicanos, Júlia Zanata, do PL, Pezente, do MDB, Ricardo Guide, do PL e Zé Trovão, do PL, todos eles, 14 dos 16 deputados de Santa Catarina, votaram pela derrubada do veto e para que houvesse essa redução das penas que o Supremo aplicou aos condenados do 8 de janeiro. No Senado, menos gente e menos dúvida. Os 3 senadores, também trouxe a tela aqui, os 3 senadores de Santa Catarina, Espiridião Amin, do Progressistas, Ivete da Silveira, do MDB, e Jorge Seife, do PL, votaram não, ou seja, não a decisão de Lula de vetar esse projeto aprovado ano passado pelo Congresso Nacional. O tema do STF, o veto a Messias, foi histórico, foi inédito, praticamente inédito na história da República, então tem um peso muito maior. Esse da dosimetria já era esperado, porque o Congresso já tinha aprovado com bastante folga, foi uma decisão de Lula de vetar, e o único ponto solto que tinha era a questão de que, do jeito como tinha sido aprovado, poderia beneficiar condenados de outros crimes, envolvendo facções criminosas nessa questão do crime continuado. E aí isso foi fatiado na votação ontem, Davi Alcolumbre fez esse expediente, então só envolve os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Parece que essa novela acabou, Zanotto. As penas estão reduzidas para os envolvidos 8 de janeiro. Ô, Piara, só uma curiosidade, eu acho que é um fato inédito também, agora com a licença do senador Jorge Seife, Brusque passa a ter 2 senadores, né? Porque a Ivete é de Brusque, o empresário que assume agora o cargo de suplente, então a cidade do Vale prestigiada no Senado Nacional. Né? Então está na hora de Brusque bater lá no Senado para resolver alguns problemas. Agora é o momento, com 2 senadores na mesma cidade, né? Exatamente. Valeu, você volta hoje, não está na hora? Volto, não está na hora. Valeu, Piara, então logo mais não está na hora, Santa Catarina com a sua análise política. Obrigado, Piara. A gente vai ao intervalo comercial, na sequência vamos falar sobre o feriado de vacinações em Chapecó e mais destaques aqui do estado na programação ao vivo do nosso SCC Meio-Dia.
Rápido intervalo, antes dá para dar uma olhada como está a praia, o litoral catarinense. Deixa eu ver qual a imagem que a nossa equipe separou, de qual região. É a nossa Costa Verde Mar, nossa Costa Esmeralda, a lindíssima Porto Belo, que marca agora 26 graus de temperatura, céu azul. O SCC Meio-Dia volta na sequência para as últimas desse feriado, 1º do Trabalhador. Disse para vocês que era rapidinho, aqui a informação tem pressa, tem agilidade, mas mais que isso, tem o carinho da sua companhia nesse feriado. Muito obrigado por estar conosco no SCC SBT. Olha, uma boa oportunidade desse feriado, com um tempo bom ainda, de colocar em dia também a carteirinha de vacinação. E lá em Chapecó tem o Vacimóvel, que está oferecendo atendimento no Ecoparque nessa sexta-feira, mas também no fim de semana, né, Bastos? E aí você dá o serviço da informação completa pra gente, meu caro Felipe. E chegando, daqui a pouco a Nath também atualiza a situação lá no Vale. Mas agora, Felipe Bastos, é o Vacimóvel que está atrás de ti, é isso? Estou na frente, inclusive, do Vacimóvel, o veículo já está estacionado aqui. Está prontinho porque a vacinação ela começa daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, vai até às 6 horas, hoje feriado e também durante todo o fim de semana, no sábado e no domingo. Vamos mostrar, Andrés, para o telespectador do SCC de Santa Catarina, o Vacimóvel, que já está devidamente aqui pronto para receber quem quiser garantir a imunização. Então, vão ser oferecidas aqui, Zanotto, todas as vacinas, inclusive a vacina da influenza, que é fundamental aí para prevenir complicações e reduzir casos graves da doença. Nesse momento, a gente lembra sempre que a vacina contra a gripe está liberada apenas para os grupos prioritários, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, professores das redes pública e privada, trabalhadores do transporte e pessoas com comorbidades. Para receber a dose, é importante que as pessoas que forem vir até o Ecoparque aqui de Chapecó tragam um documento com foto, de preferência com o CPF e também, se possível, a carteira de vacinação. Serviço importante quando a gente fala de saúde é o Vacimóvel, que daqui a pouco as portas vão estar abertas aí para receber as pessoas para garantir a imunização. Hoje, amanhã e domingo, das 2 da tarde até às 6 horas. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Você também, um bom feriado agora no seu descanso durante a tarde. Deu uma esquentadinha. Ele começou com um casaco, né? Todo friorento que ele é. Agora o sol aparecendo, já deu uma esquentada lá em Chapecó. Valeu, Bastos! Aproveite o feriado Dia Trabalhador, meu jovem, porque agora é a Nath que quer trabalhar. A Nath também tem informações importantes sobre o mutirão de vacinação que acontece e exclusivo para pessoas deficiências, né? E com profissionais também do Paradesporto lá em Blumenau. Então, Nath, a informação ao vivo é contigo, querida. Então, Zanotto, na próxima segunda-feira, a Secretaria da Pessoa com Deficiência vira um ponto de vacinação aqui na cidade. A ação, claro, é voltada para os PCDs, mas também para as equipes, para os professores do Paradesporto. Mutirão esse que acontece a partir das 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde, na sede da Secretaria, que fica na rua 4 de fevereiro, número 280, no bairro Itopava Norte. Para localizar melhor quem está nos assistindo, é a rua ali do Guarani, da Escola Estadual João Widmer, e aí não é necessário agendar, mas é preciso, claro, levar um documento oficial com foto, e aí os menores de idade precisam estar acompanhados do pai ou de um responsável. O mutirão, Zanotto, ele é aberto para toda pessoa com deficiência, mesmo aquelas que não são atendidas, que não usam os serviços da secretaria. Quem não conseguir comparecer na segunda-feira, nesse mutirão especial, é também só procurar uma unidade de saúde, um AGF aqui da cidade, com sala de vacina ativa para se vacinar. O importante é manter a vacinação em dia e vale ressaltar que a vacinação é contra a gripe e o tétano, essa que vai acontecer nesse mutirão na próxima segunda-feira. Zanotto. Muito bem. Ô, Nath, você também já está encerrando por aqui ou volta hoje no Tá Na Hora Santa Catarina ainda a sua programação desse feriado, minha querida? Então, Zanotto, volto no Tá Na Hora Santa Catarina, todos convidados a partir das 6h30 da noite. Bem combinado, voltaremos, porque hoje também vou estar no nosso Tá Na Hora com reportagem lá de Naufragados. E por falar em naufragados, por falar em pesca, em tainha, coisarada toda, começou, gente, começou. Até dá uma olhada para mim depois, eu não sei se tem as imagens lá de Jaguaruna, né? Porque Jaguaruna teve o primeiro lanço de tainha hoje, a gente vai trazer a reportagem que a nossa equipe fez, seguindo a tradição aqui na capital. Nós tivemos hoje a abertura da safra da tainha com a tradicional missa que acontece ali no rancho da família Getúlio, do seu Rafael Manuel Inácio.
O Murilo Mestriner foi para lá e traz a informação para você. A abertura da safra da tainha reúne fé, cultura e comunidade em um dos momentos mais importantes do calendário catarinense. Uma tradição que atravessa gerações e segue viva no litoral do estado. Nós viemos de uma árvore genealógica de pescadores, eu sou a 5ª geração da minha família, eu me sinto muito honrado. Não tem um dia que eu não venha na pesca da tainha e não me arrepie, tanto que eu levo ela aqui, ó. Eu levo ela na pele, né? Eu levo tão a sério que eu levo ela na pele. A partir de hoje são mais de 60 ranchos se dedicando à safra da tainha. E aqui no Rancho Seu Getúlio, já há alguns anos a gente faz a abertura, museu oficial da safra da tainha, uma festa muito bonita. E a safra tem uma importância, a tainha tem uma importância econômica para a cidade, mas sobretudo cultural e de tradição, né? Isso é desenvolvida há centenas de anos na cidade. O Pedro, pescador há mais de 25 anos, não conseguiu conter a emoção ao carregar a imagem de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, durante a procissão que marca o início da safra da tainha em Florianópolis. Uma honra poder trazer o representante dos pescadores, né, junto a Deus, que ele dê uma boa safra da tainha para nós. Mas, além de tudo, primeiramente que ele nos dê muita segurança e muita paz. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, é feriado para muita gente, mas para os pescadores artesanais da tainha, hoje representa o início de um dos principais períodos do ano. A safra da tainha, além de uma tradição cultural, representa uma das principais atividades econômicas do litoral catarinense. Por aqui, as canoas já estão a postos. E assim que o vigia avistar um cardume, os pescadores vão para a água em busca do primeiro lanço de tainha. Pesca ele não funciona diferente de uma empresa. Ele tem uma hierarquia, um organograma de funcionamento. Ele tem patrão de rancho, patrão de canoa, ele tem os camaradas que fazem a atração na rede, tem os ajudantes, que é a turma do bairro, né, que ganha sempre a tainha, tem a turma da canoa, que é os remeiros, né, os chumbereiros, e temos, para mim, os mais importantes, são os coadjuvantes da pesca da tainha, que são os vigias, a turma que é responsável pela cercada. As pessoas que não conhecem a safra da tainha não imaginam a importância que ela tem socioeconômica. Movimenta milhões de reais por safra. A expectativa é de uma temporada ainda melhor que a do ano passado. Em 2026, a safra começa com um aumento de 20% nas cotas. Os pescadores se reúnem, nós temos mais de 100 canoas no arrasto de praia, que começa hoje dia 1º. Depois, no dia 15, tem o emalha anilhado, que são as embarcações motorizadas. E, consequentemente, aí a gente envolve mais de 1.500 pescadores por todas essas canoas e botes que a gente fala, né? É muito além da cultura, é muito além da tradição, é emprego e é renda da nossa gente e mexe literalmente com a economia da cidade. Entre rezas, redes e muita expectativa, pescadores de todo o litoral catarinense se unem por um mesmo propósito: garantir uma grande safra da tainha. Desejar uma boa sorte a todos os pescadores, que Deus os proteja e que a gente possa fazer uma grande safra. Nós esperamos que esse ano seja um pouco melhor do que o ano passado, apesar que o ano passado não foi muito ruim, mas né, que esperamos que seja melhor que o mar esse ano, né? Não apenas só nós aqui, mas todas as outras comunidades. Coisa linda! E já deu tainha, traz as imagens do primeiro grande lanço dessa safra 2026 que veio do sul, Praia da Jaguarina, os rapazes fazendo aquela festa. É um dia importante, né, gente? É o início da safra da tainha, é o Dia do Trabalhador, é o dia que há 32 anos nós despedimos do nosso maior ídolo do esporte, a morte da Ayrton Senna, lá naquele 1º de maio de 94. Dia 1º de maio muito especial para mim, porque foi meu primeiro dia na televisão, quando eu comecei a trabalhar em 2005, lá no SBT em Blumenau. Então, que grata satisfação estar dividindo esse feriado, essa data, com a sua companhia. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Te esperamos segunda-feira às 11 horas da manhã para mais uma edição do nosso SCC Meio Dia.